Está começando o Store Talks, porque sucesso é ter o objetivo realizado, seja lá o que isso signifique para você. Eu sou o Felipe Bahia, o vendedor. Eu sou o Cleito Quintino, o contador. E para você que nos acompanha, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e deixar... Falei tudo? Se inscreva, curta, comenta, compartilha tudo, e fala uma bobagem para nós aí. É isso aí. Importante é interagir. E hoje estamos aqui com Simone Seghese, advogada e feminista, e Thaís Seghese, psicóloga e também feminista, e ambas com o seu podcast, nossas parceiras de trabalho aqui. Nossas companheiras. Sim. Muito obrigado Simone, pela participação. Thaís, obrigado pela disponibilidade do seu tempo, bater um papo aqui. Fala um pouquinho do podcast, qual que é o podcast de vocês, onde que ele acontece? A nossa ideia foi, o podcast chama Pluralidade e Subjetividade, uma conversa entre direito e psicologia, exatamente porque nos nossos finais de semana em casa a gente sempre conversou muito. Quando eu entrei na psicologia, a minha mãe, acho que ela sempre teve um olhar, né, mama, para a psicologia, mesmo antes de eu estar na faculdade, mas quando eu entrei a gente pôde debater, discutir temas, ela estudava em casa, eu estudava na faculdade e a gente pôde começar a conversar. E aí um belo dia chegou um momento que a gente falou, por que não gravar e soltar essas nossas conversas nas redes sociais, né? Será que todo podcast começa assim? Acho que todo podcast foi por aí, assim. Aí também? Assim. Nessa dinâmica também. Sim, já que a gente conteúdo tá legal, falando, podia disponibilizar isso, né? Exatamente. E a gente, a primeira temporada toda do podcast foi sobre feminismo e subjetividade. Então a gente meio que quebrou o curso que a gente já dava num projeto social voltado para mulheres que a gente tem. E gravamos em episódios longos, explicando com calma, trazendo nossa vida pessoal e etc, tudo que fazia sentido em volta do feminismo. E aí depois a gente foi ampliando e trazendo a pluralidade, que vamos olhar para todo mundo e não só para a mulher, né? Vamos olhar para como seres humanos se tornam sujeitos nesse mundo doido que a gente vive, cheio de leis, cheio de regras, cheio de normas, né? E aí a gente começou a debater e não parou mais, né, mama? Que legal. Sim, o podcast foi uma transferência mesmo do que acontecia na nossa vida, que chega no final de semana, você senta lá com teus filhos, com seus amigos e tal, e vai contando, você não acredita, um cliente tal, né? E aí a gente lembrava de puxar esses assuntos, então a gente tenta fazer a vida real, que acontece no consultório dela e no meu escritório, e interpretar pela psicanálise, pela psicologia, e trazer algum olhar novo para os ouvintes aí, para a sociedade. Mas impacta mais nós duas mesmo, né? Porque a gente acaba... Acho que o objetivo do podcast é esse, né? Quem mais aprende é quem está ali, né? Exato, acho que é um presente para nós, né? Eu falo muito isso, né? Nós três, né? O Lucas, eu e o Cleiton, a gente está em todos os episódios. Então, no mínimo, alguma coisa nós aprendemos. Uhum. Agora, quem está assistindo não assiste sempre, todos, né? Não assiste todos. E nem completo, né? Sim. Então, a gente está aqui absorvendo informação e acho que, realmente, é um belo caminho de aprendizado, principalmente para quem está aqui apresentando e conversando. O aprendizado é muito grande. Além do que, para nós, mãe e filha, a gente é como se a gente estivesse conversando mesmo. Ela me critica em alguns momentos, porque eu sou muito de ação, e na psicologia a gente tem sujeitos diferentes. Nem todo mundo age como você, mãe, nem todo mundo é uma mulher como você. E aí é isso que ficou, sabe, legal, porque ao mesmo tempo tem o nosso relacionamento na mesa, né? A forma como a gente lida em casa mesmo, né? Sem filtro, sabe? Não, reality show. Você não pode falar. Corta! Reality show ali, quem quiser ver as polêmicas é só assistir. Exatamente. Mais ou menos. O churrasco de família deve ser interessante. É caótico. E conta um pouco, assim, vocês são polivalentes, né? Vocês estão em vários mercados diferentes, então eu quero transitar por tudo isso hoje para aprender um pouco. A gente estava conversando antes de entrar no feminismo, que eu acho que vai ser um assunto muito interessante para a gente aprender. Você estava comentando o teu início na carreira do direito, que era outra dinâmica, outro cenário. Como que foi escolher o direito e por que direito?
Então, eu comecei no direito por causa do meu pai, né? Parênteses rapidinho, como tem já a ver com o machismo, né? Sim, Como a ela estrutura foi patriarcal. pai, o que ela precisava fazer, e o meu avô deu opções. A opção Na que ele época, teria, porque ele é um encantado pelo direito. Então ele falou, vai, faz o direito. E eu comecei, e quando chegou no primeiro semestre, uma das primeiras matérias foi a de psicologia jurídica. E aí eu voltei para casa encantada com a psicologia e falei, pai, eu quero trocar. Eu quero sair do direito, quero ir para a psicologia. Aí ele falou para mim assim, filha, primeiro que ele acha que psicologia é para pessoa louca, né? Até hoje ele acha. Até hoje ele acha. E aí ele falou assim, filha, faz o seguinte, termina o direito e depois você emenda na psicologia. Aí quando eu cheguei lá... E você começou muito nova também a faculdade. Eu entrei antes de fazer 18, E aí, quando eu cheguei lá no final da faculdade, eu já estava apaixonada pelo direito e fui trabalhar e não quis mais fazer a psicologia. Mas ele que transferiu nos genes. Com certeza, alguma coisa passou. Ele identificou em mim uma advogada que eu não identificava ainda, muito jovem, né? Muito menina, 17 enfim, anos, E aí esse caminho foi meio que empurrado, assim, dele para mim, né? E como eu tenho uma adoração pelo meu pai, eu meio que presenteei ele com a minha carteirinha da OAB e me apaixonei pelo direito, tô no direito desde então, e é isso, né? Fui contaminada. Mas acho que até na sua história do direito você foi guiando depois de um tempo para o caminho que você mais gostava, né? Sim. Acho que você foi saindo daquele lugar que você não gostava dentro do direito mesmo e se misturando mais nessa história da mulher, do direito da mulher, de como a gente pode olhar e cuidar das pessoas como você, né? Na verdade, quando a gente começa o curso de direito, eu estava contando pro Cleiton, só tinha essa professora mulher. E era de psicologia, não era do direito. Fiz aqui na Unimep. Nossa, Unimep. Saudosa Unimep. Quando fala Unimep, todo mundo... Pois é. Pelo menos eu vi uma notícia que o campus de Santa Bárbara já recebeu, acho que uma universidade lá agora. Vai ser útil com alguma coisa. Tá ressuscitando. Lá já conseguiram alguma coisa. Esse campus tá muito triste, né, de entrar lá. Era maravilhoso na minha época, mas era isso, era um mundo machista, total machista. Quantas mulheres tinham uma sala como aluna, você lembra? Como aluna, umas 20. Então, numa sala de 80 alunos, porque eram salas enormes, tinha 20 e poucas mulheres. Mas não tinha nenhuma representatividade como professoras, juízas. Então, a gente imaginava que a gente ia ser operadora do direito, confeccionar petição. É isso que a gente achava. Entrar numa delegacia, uma advogada mulher entrar numa delegacia, era um absurdo. Tinha que levar o coleguinha homem junto, porque a gente era maltratada, né? Não, e acho que até não se achava ouvida, né? Acho que eu não vou ser ouvida. Não era ouvida, não era. E depois aí eu comecei a ver as coisas mudarem. Então isso deu uma empolgação de ver que entrou mais uma professora, aí depois uma juíza na nossa comarca e uma delegada mulher, entendeu? E as amigas já falavam, eu quero ser delegada. E aí eu comecei a ver um mundo novo se desenhando, né? Quando eu entrei para dar aula no Mackenzie, como eu estava falando, o corpo de professores, o docente já era um pouquinho mais mesclado e agora nós somos meio a meio, né? E nas mesas de debates, o Mackenzie faz aquelas mesonas, né, que põe os professores, os palestrantes, tem mais mulheres normalmente, na sala de aula, mais alunas mulheres. Então foi um mundo que eu vi a transformação. Então eles falam assim, lá em casa, você é uma iludida, você acha que o mundo está melhorando para as mulheres. E eu sou uma iludida porque eu vivi, eu tenho vivido... Não, calma. Não é eu falei pra ela, eu vou interromper vocês, mano. Deixa as duas aí. Não, ela do jeito que ela tá falando, a gente, parece que a gente não acredita que tem mudanças ocorrendo. Tem, mas ela vive na Simonolândia. É o mundo dela em que tudo é perfeito. Assim, pra ela, todo mundo sabe sentar e discutir sobre política, sem brigar. Entendeu? Que mundo é esse? Não esse era o meu existe. sonho. Exato. Então tem melhoras, óbvio, mas a gente ainda não vive no mundo da Simonolândia. Até porque a melhora não é instantânea, né? É muito gradual, bem lenta. Bem lenta.
Mas a Thaís falou que hoje você está numa área que você gosta mais do direito. Você começou aonde e onde você está hoje? Qual que foi essa trajetória, assim? Não, eu fui me dirigindo para a advocacia da mulher sempre. Então, sempre cuidei de empresas femininas, desse posicionamento da mulher no mercado de trabalho. Então, sempre estudei as lideranças femininas, como as chefes mulheres alteram o ambiente de trabalho, até na escolha do novo funcionário, né? Foram introduzindo aí essas competências emocionais, tudo isso teve uma origem no universo feminino, né? As mulheres do RH começaram a entender que a competência emocional também era uma competência muito importante. Então, quando eu fui para o doutorado, eu já comecei a me aprofundar nessas, né, de me direcionar para esse caminho, né? Então é uma área que é a área que eu atuo hoje, majoritariamente, é a defesa da mulher. Então a gente faz divórcios com a proteção da mulher, protejo o patrimônio, faço o cercamento de tudo, a reintrodução dela no mercado, né, acompanhamento psicológico para tudo isso. Então é uma área que sempre me encantou e coincidentemente ou não, o mercado de trabalho também foi sendo desenhado. As empreendedoras hoje são maioria, né? A ONU já tem expedido há 10 anos mais ou menos que o número de mulheres empreendedoras já supera o número de homens empreendedores. Então imagina, lá no meu escritório eu via as mulheres com problemas de gestão mesmo, né? Tributários e bancos. E a ONU me confirmando todo ano um número maior de mulheres no mercado de trabalho, no empreendedorismo e na iniciativa privada, pública e tal. Então, por isso, eu vivo lá no meu mundo, na Simonolândia, mas com alguma base de dados. Isso, né? tem uma base real. Né? Tem. Isso é importante. Eu não sei o quanto esse relatório da ONU é tão relevante, porque, infelizmente, a massa dos empreendedores é por necessidade e não por desejo, né? Então, isso também não é eu vejo como não sendo necessariamente um ponto positivo, porque a maioria da população é mulher. Então, a tendência é que elas sejam, mas... mas antes a população Mas ela está empreendendo, a maioria por necessidade. Sim. Não tem um emprego, tem um filho para sustentar, não tem um marido, ou o marido é um vagabundo. Não, e o mercado de trabalho não me acolhe, porque não dá um emprego formal. E aí eu preciso empreender. Mas antes não tinha, né? Não tinha espaço para mulher, mesmo com filho, mesmo casada, mesmo, né? Ela estava fora do mercado de trabalho. Mas a maioria dos empreendedores, falando de Brasil especificamente, esse relatório por necessidade. É global? Mundial. Mundial, porque o Brasil ele tem essa distopia, né? O Brasil é um país que empreende muito. 90% é MEI, CLT disfarçado. E cada vez mais, né? Cada vez mais. Aí tem muitos questionamentos sobre isso. Uhum. E você? Como que você escolhe a psicologia sendo genético? Aí você vai fazer psicologia porque eu não fiz. Pior que não, eu acho que eu tive uma época que eu até escolhi direito, né? Eu demorei para escolher a carreira que eu ia seguir, então eu terminei o terceiro, pedi um ano de cursinho, aí mesmo não sabia o que eu queria, estava prestando medicina, direito, administração, psicologia. Aí eu fiz um ano de intercâmbio e aí foi nesse ano que eu entendi como as coisas aconteceram na minha vida, né? Eu falo que foi um ano muito importante, eu nunca tinha morado fora de casa, eu era muito apegada à minha mãe, e aí eu me vi sozinha do outro lado do mundo, né? Que na Austrália é do outro lado do mundo. Eu com meu irmão fomos juntos, então não estava sozinha, mas estava sozinha das pessoas que eu mais precisava naquele momento, porque eu não sabia se eu sabia sobreviver sozinha. E aí eu fui me construindo enquanto sujeito e percebendo a importância daquilo para eu confiar em mim, para entender que eu era um sujeito capaz de qualquer coisa. Então, ao mesmo tempo que meu irmão estava indo trabalhar, eu podia estar indo trabalhar como babá, eu podia estar indo fazer minhas coisas. Eu não falava um inglês muito bom, então eu ainda sentia essa dependência dele no inglês, porque ele era fluente, e ele me empurrava, porque o meu irmão é muito durão nesse sentido, e foi um combinado dele de: eu não vou falar uma palavra para você. Se vira. Compramos um fone na Apple de fiozinho, quem que vem com o fone quebrado? Pra sorte, eu. Aí eu falei pra ele: Lu, por favor, você vai lá trocar pra mim, né? Isso é demais, é sério, a gente tá falando de um negócio sério.
Ele, eu não vou. E ficava quieto do meu lado e eu tinha que me desenvolver ali sozinha. O que hoje eu agradeço muito ele ter feito isso por mim, porque realmente me fez entender a mulher que eu sou hoje, capaz de qualquer coisa. Não é sem dificuldade, não é sem medo, não é sem... mas eu sou capaz de qualquer coisa. Assim como meu pai, minha mãe, meu irmão, eu sou capaz, né? Então, aí eu voltei do intercâmbio pensando, acho que eu quero psicologia. Aí entrei na psicologia e me apaixonei desde o momento 1. E aí dentro da psicologia a gente criou, enquanto eu estava na psicologia, a gente criou o Projeto Heróica, né? Que foi um projeto voltado para as mulheres, um projeto social. E aí mesmo dentro da faculdade eu já fui também me enfiando nesse mundo do feminismo e da história da mulher e de como era importante a gente olhar para tudo isso, porque o meu passado me contou que eu poderia ter sido uma mulher totalmente diferente se eu não tivesse pego a minha vida na mão. Quando eu era mais jovem, criança, e aí a minha mãe pode falar mais sobre isso, eu não tinha confiança, eu dependia muito deles, eu não tinha opinião, eu não conseguia dar a minha opinião, eu tinha muito medo, né, mama? E ela sempre me fala, Thaís, seu pai tá reclamando do tamanho da sua saia, fala que você vai com essa mesmo, fala que você tá se sentindo bonita, que você não tá saindo pelada, mesmo que tivesse, né, mas tudo bem, eu era uma criança. Mas ela foi me ensinando a debater aquilo que eu achava certo, apesar do que os outros achavam certo, e eu entendi que isso é a coisa mais importante da minha vida, então eu preciso ter certeza de quem eu sou. E aí dentro da faculdade eu pensei, por que não ajudar as pessoas, homens e mulheres, a se encontrarem nesse sentido de dá pra gente ser feliz sozinho. Eu não preciso desse outro para eu manter relações que não são saudáveis para mim simplesmente pelo fato de eu manter. Eu não preciso disso, eu consigo sozinha, né? Então, apesar de eu ir para esse lado da mulher no consultório clínico aqui em Piracicaba, que eu tenho, e os atendimentos online, eu atendo todo mundo, né? Então, até porque os homens, hoje muito mais frequente, os homens virem para mim e me falarem, eu sou machista, eu vim aqui para entender se eu sou machista, porque você é um especialista em feminismo e pode me ajudar com isso. Né? Então acho que o meu mundo assim rapidamente gira em torno disso hoje. Todo esse processo. Por que você acha que as pessoas não se conhecem? Porque é difícil, né? Chato, dolorido. Chato, difícil, dolorido. Eu sou um chato. Você descobre que é um chato. Putz, entendi. Sou importuno. Sou difícil. Não olha quantas coisas eu fui falando de mim. Eu tinha dificuldade de me impor. São coisas que eu fui descobrindo. Mas você acha, né, que, é que no seu caso a sua mãe te incentivava a se impor mais, ter todo esse processo. Mas você acha que, vou falar a maioria aqui de achismo também, a maioria das famílias não fazem isso? Tipo, como que é essa visão que você tem hoje? Os pais, no geral, eles não incentivam os filhos a serem mais autônomos? Eles protegem muito? Eu acho que hoje em dia, essa nova geração que está vindo de pais está vindo muito perigosa porque não quer que a criança se frustre. Então, ela cuida de toda a dor desse sujeito para que ele não sofra em nada. Então, brigou na escolinha. A mamãe vai lá resolver pra você. Por que ou você quer tomar banho, você vai de Hulk ou você vai... Não tem. Você vai tomar banho. Você vai tomar banho. Agora é a hora de tomar banho. Não tem escolher tomar banho. Né? E a gente entrou nessa ideia da psicologia positiva, da educação positiva, que é deixar seu filho fazer tudo o que ele quiser. Que é super errado na minha visão. E na educação mostra que é super errado. Isso é uma linha de psicologia estudada ou é só dos pais mesmo? Não, tem a linha da psicologia positiva, da gente educar de forma positiva, porque realmente eu não preciso bater no meu filho para ele tomar banho e etc. Mas, como o feminismo, as pessoas modificaram o conhecimento e entenderam que nosso filho não pode ser frustrado, então deixa ele escolher tudo o que ele quer. Sim, o que ele pode escolher. Tomar banho não é uma escolha, se alimentar não é uma escolha. Você quer comer com o talher do Hulk ou o talher do Super-Homem, você pode escolher, mas comer você vai. Né? Então eu acho que hoje em dia os pais estão com essa dificuldade de mostrar responsabilidade, mas dá também autonomia para a criança poder fazer o que ela quer. Eu fui muito privilegiada, muito. De ter uma mãe que sentava comigo e conversava comigo e apontava e me mostrava e estudava muito. Não acho que todas as famílias tenham, mas também não acho que precisa. Dá para o ser humano fazer sozinho com ele mesmo. Claro que não quando é uma criança, mas depois conforme vai se desenvolvendo. Tem formação, né, de caráter, conhecimento, sim, educação, tudo. Então, sim, ela tá lembrando. Mas eu acho que nós, seres humanos adultos, a gente precisa parar e se conhecer. E se olhar, tentar se conhecer, né? Que não acontece, eu acho, na nossa sociedade. Quem tem tempo para isso?
o tempo é uma desculpa? Com certeza. Por que tem tempo pra beber uma cerveja com os amigos, gravar 2 podcasts por semana, ficar com os filhos? Afinetou nós aqui. E 1 hora da terapia por semana. 1 hora. E não tô falando que precisa sentar num psicólogo, porque eu sei que custa caro, eu sei que nem todo mundo tem acesso, mas 5 minutos com vocês mesmo. Vocês não têm? Autorreflexão. Passar um café da manhã prestando atenção em como passar um café preto prestando atenção em como seu corpo acordou. O que você tá sentindo? Como você tá? Hoje ela me falou no carro. Nossa, hoje eu já fiquei aguentando um cliente um tempo, eu tô meio estressada. Vamos respirar, vamos tomar uma água, É o seu corpo falando. Sim. Você precisa entender isso, né? E isso não tem tempo. É muito pequeno se a gente for parar pra pensar, né? Mas como tudo, a gente arranja desculpa, né? Eu acho que é uma mudança muito recente também, a gente olhar para a gente mesmo, né? Até se a gente for falar de Freud e dessa introdução da subjetividade do eu na história, imagina, há pouquíssimo tempo os nossos pais falavam, você não tem querer nada, você vai trabalhar no que eu vou dizer que você vai trabalhar, você vai casar com a pessoa que eu vou falar que você vai casar, quer dizer, o que você quer? Tanto faz, ninguém nem sabe. Se você perguntar aí o que você quer, a pessoa não sabia dizer, porque nunca foi uma pergunta feita. A mulher nascia, tinha que fazer tais coisas, o filho homem nascia, eram outras tais coisas. E perguntar, você não queria trabalhar na roça? Onde você queria trabalhar? Que louco é esse que perguntava isso? Então é novo esse tipo de pergunta. Então a gente às vezes não sabe responder. Quando eles eram pequenos, tinha uma desestrutura emocional, olha pra mamãe, o que você tá sentindo? Eu tô muito bravo. Por que você tá bravo? Tá sentindo o quê? Uma raiva de quem? De quem? De você. Mãe, o Lucas falava muito pra mim, eu vou casar... Eu dou esse exemplo porque eu acho legal, porque o meu irmão falava, eu estou com raiva de você, você é uma bruxa. Quando eu casar, eu nunca mais vou vir aqui. Eu não venho aqui no Natal, eu não venho aqui... Você vai passar e eu falava, tudo bem. Olha que absurdo. Ele falava, pequenininho. Aí eu falava, pequenininho, 4 ou 5 anos. Aí eu falava pra ele... minha filha também faz isso. Aí eu falava pra ele, tá bom, filho, mas você entende por que você tem que fazer isso? Quando eu mandava ele no dentista, por exemplo, tomar banho pra ir no dentista, cortar cabelo, essas coisas bárbaras que mães fazem com filhos. Que horror. Que horror. E aí eu falava, eu entendo que você tá com raiva, mas você percebe o quanto isso é importante pra tua saúde? Pra segurança do teu corpo? E aí ele com raiva mesmo ia entendendo aquilo, que o que ele não queria, não é que ele estava com raiva de mim, que ele não queria ir no dentista. Então, é uma pergunta... Queria ficar assistindo desenho. É uma pergunta que a gente tem que fazer pra gente. Quando o meu cliente é chato, como hoje, saiu do escritório... Isso aqui é ao vivo, né? Não foi hoje, foi outro dia. Lembrei agora que é outro dia de outro cliente. Quando o amigo é chato hoje. Hoje não, viu, gente? Quando a gente é incomodada, impactada por alguém, por quê? Por que é? Então, quando eu saí daquela sala, eu pensei, por que eu fiquei incomodada? Eu fiquei incomodada pelas falas machistas, pela posição onde ele colocou a mulher dele ao falar comigo. Era em mim. Mas para eu saber que a minha bronca não era nem com o cara, porque nem sei direito quem ele é com o que ele falou que me atingiu. Para eu saber isso, eu tenho que me conhecer, eu tenho que parar e perguntar, por que você está nervosa agora? Por que você está tendo um chilique e xingando no trânsito hoje? Sabe? É autoconhecimento, não é? Sim. Marvado, conhece a ti mesmo. E a gente não faz esse exercício nunca. Você deixa passar. Tô brava, cheguei em casa, dou um murro na cara da minha mulher. Não tinha nada a ver com ela, provavelmente. Se não fossem as leis. Mas essa provocação eu fiz recente com a minha esposa. Eu tava tendo essa conversa, ela falando pra mim assim, eu trabalho, aquela menina, e os problemas lá no trabalho. Falei pra ela, falei assim, viu, o que você quer fazer? Quero ser dona de casa. Eu falei, você não me parece a pessoa que quer ser dona de casa. Tem certeza? Eu acho que eu não aguento você sendo dona de casa. Não, eu quero ser dona de casa porque era muito mais fácil, isso e aquilo. Eu falei, tá bom, vamos testar. Porque eu comecei a perceber que ela estava transitando e nunca estava satisfeita. Eu falei assim, olha, 1, 2, ok, agora acho que já passou.
Mas aí eu tive essa conversa com ela, eu ficava puxando na cabeça dela. O que você queria ser quando você tinha 18 anos? 16, 17 anos aqui, ela falou, eu quero ser. Ela falou, mas eu queria ser professor de matemática, eu nem gosto mais de matemática. Eu falei, por que você pode gostar? Comecei a ter essa conversa com ela. Mas quando eu converso, eu exponho isso para os meus amigos, eles nunca tiveram essa conversa. Exatamente. É muito louco assim, a gente achar que o nosso mundo não é só o nosso mundo. Ô, Cleiton, sabe outra coisa que é muito louca? As pessoas acharem que tem que ser legal todo dia. Eu vou trabalhar, eu amo o que eu faço, eu amo a minha profissão, eu vou trabalhar até eu morrer, eu nunca vou aposentar, porque eu amo de verdade a minha profissão. Só que tem dias ruins. Tem dias chatos, tem dia que eu perco dinheiro, tem dia que eu perco processo, tem dia que a mulher que estava sofrendo violência que eu estou defendendo, ela resolve voltar para o agressor. Tem dias assim. E eu chego em casa frustrada, eu chego em casa triste. Então, você que é contador, você que é pipoqueiro, você ama ser pipoqueiro, mas vai ter um dia ruim. Então tá bem sempre, né? Você achar que você vai sair da tua casa, eu escolhi a profissão errada porque hoje eu tive dia ruim. Vai ter dia ruim, em toda profissão vai ter dia ruim, no casamento vai ter dia ruim, na maternidade vai ter dia ruim. Essa ilusão de que eu fico puta quando eu volto do trabalho, então eu quero trocar de trabalho. Que é o grande problema, eu acho, dessa nova criação, que é sem frustração. Porque eu vou chegar no trabalho e não vou gostar, eu vou sair. Eu vou chegar num relacionamento e vai ser difícil, porque relacionamentos custam, dão trabalho, eu vou largar. Eu vou... tudo. Perco dinheiro, desisto. E como que eu faço? Agora eu fiquei curioso, você falou um negócio interessante do relacionamento. Onde que eu identifico esse momento ruim, normal, de um relacionamento abusivo? É muito delicado. Porque teve um colega, mês passado, me chamou e falou assim, acho que eu tô num relacionamento abusivo. Eu falei, por quê? Aí ele começou a me contar, eu falei, então, eu tenho 18 anos de casado. Eu tenho esses dias também. Então, a notícia ruim é que não vai melhorar. Ou eu tô num relacionamento abusivo há 18 anos, eu não sei. Só que eu acho que não, que o meu relacionamento é muito bom. Aí ele falou, não, mas não dá, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando nisso, refletindo sobre isso, e minha esposa falou, viu, será que você... E aí a gente foi tendo essa conversa, mas a gente pondera, há muito tempo junto. Como que eu identifico isso? O que vocês dão de dica assim, para uma mulher? Porque normalmente a regra geral é o homem sendo abusivo no relacionamento. Mas eu também tenho casos, ou Sim. A maioria é um lado, ou é meio a meio. Não, a maioria são homens que abusam de mulheres, mas existem mulheres que abusam de mulheres, existem mulheres que abusam de idoso, a violência doméstica, ela pode ser com qualquer pessoa daquele ciclo familiar. Então, o idoso com Acho que foi uma boa ideia. o idoso com o marido. Péssima ideia. Desculpa. Não tem problema nenhum. Que o vício de café não faz. Ótimo, vai fazer um cheirinho aqui ainda. Vocês não fazem o publi do café? Tem que tomar café. E pelo menos é cheiroso, viu, pessoal? Vale aí a propaganda. Mas pode Não, pode falar. É que agora vai ter mais um? Não, agora ela fica. Mas eu acho que é muito delicado a gente entender essa separação entre o que é um relacionamento saudável, o que dá trabalho, porque relacionamentos dão trabalho, e o que entrou num relacionamento abusivo. As relações saudáveis, elas são boas. Se você fosse fazer uma média, a média dos dias, então 18 anos casado, quanto desse tempo você esteve feliz, quanto desse tempo você esteve triste? E feliz e triste não é sorrindo e chorando, né? Mas bem e mal, se sentindo segura, confortável e se sentindo insegura e confortável. Se você está se sentindo insegura na maior parte do tempo, algum problema tem, alguma questão tem. Não necessariamente é uma relação abusiva, às vezes só é uma relação ruim, que acabou, né? A relação abusiva, ela tem que machucar de alguma forma essa mulher, essa pessoa, esse sujeito que está sofrendo, não só fisicamente. Então a gente tem a ideia de que a relação abusiva é um homem batendo numa mulher. E é muito maior que isso. Eu acho que nas relações normais, nas relações saudáveis, a gente deve excluir totalmente a violência. E violência, ela não é só física. Então, se tem um abuso nas palavras, você é um frouxo, você é pobre, você não ganha para sustentar a nossa casa. Sabe a nova que eu ouvi agora de uma conhecida? Você é herdeira. Ele falava pra ela, você é herdeira.
Olha a dor dele em ela ter dinheiro familiar. E ela devia provavelmente já ter falado só é mais que subliminarmente, então não é como você é um pobre, você não dá conta, percebe? Isso é violência, isso é um relacionamento que te deixa com a autoestima rebaixada. Então isso não pode acontecer em nenhum relacionamento. Isso não quer dizer que se você for para o juiz vai falar, eu sofro violência doméstica, ele vai entender como violência, mas violência física. Como violência, porque até a violência patrimonial às vezes não é entendida como violência. Mas é violento você humilhar, você colocar o outro para baixo. Isso não pode acontecer em um relacionamento. O relacionamento normal e saudável é chato, às vezes. É monótono. É chato, às vezes. Então, vai ter aquela coisa de... eu queria ter saído com as minhas amigas, mas eu já tinha combinado com ele ou com ela. Eu queria fazer uma viagem, mas o dinheiro a gente combinou que ia comprar um terreno. Então, isso é chato. Por quê? Porque eu queria fazer as minhas escolhas sozinha, mas eu fiz um pacto com você, nós combinamos que nós vamos comprar um terreno no final do ano, então em vez de eu comprar meu sapato novo, mas isso é chato. Isso é um casamento que vale a pena, que você tem que falar... Eu tô abrindo mão por uma razão legal, eu pactuei, de vez em quando eu vacilo, não quero, preferia minha maquiagem, minha roupa, um show... Isso é a chatice de um relacionamento, de uma vida A2, A3, A4. Agora, a violência, o que acontece, eu escuto no meu consultório, no meu escritório, você é horrorosa, você não sabe conversar, você ficou um bagulho, agora com esse teu corpo, com esse teu peito, onde tá, quem que vai te querer? Então a mulher, a hora que tá naquele final de relacionamento, ela até tá pensando, caramba, é verdade? Porque eu sou mais velha, eu tô de cabelo branco, eu tenho ruga, entendeu? Quando ela sai, ela acha que ela não consegue ir nada, nem uma companhia e nem nada, porque ele falou que ela é burra, que ela não sabe ganhar dinheiro. Não tem dinheiro? Bom, ela destruiu tudo, né? Tudo. Então isso é a doença. Que é isso que muitas vezes mantém essa mulher dentro da relação. Porque, será que eu vou conseguir alguma coisa? Então, será que não é melhor eu ficar com isso que eu já tenho? Ele nem é tão mal, ele não me bate. Ou se ele me bate, depois ele me dá uma bolsa, ele me dá um presente. É só um soco, né? É só um soco, foi só um beliscão, não foi um tapa. O cara dá tiro. Exatamente. Que são coisas que elas vão se enganando pra se manter lá. E aí, vocês duas têm muita relação com essas áreas, vocês devem receber muitas pessoas nessa situação. E vocês devem tratar disso de forma diferente, né? Você no âmbito do direito... Mas é por isso que eu dou bronca nela no podcast, porque ela fala, sai dessa relação! E eu tô, não, o que você quer? Você tem que olhar pra você. E ela fala, sai! Você não merece isso! E eu tô... Vamos pensar no que você merece? Passa com ela, agora vai na minha Mas filha. Mas é sempre lá. assim, primeiro na advogada, depois... Nossa, mas porque daí eles sabem que ela é minha mãe, né? Sua mãe é meio dura, né? É meio dura. Mas vem aqui que agora eu faço carinho. Vocês têm um esquema, então, de empresa. Venda casada. Venda casada. Isso aí é crime, hein? Se desse pra fazer isso. Não, eu acho que, por exemplo, a mulher chega num momento que ela não consegue perceber o risco que ela tá correndo. Então ela precisa de mim. Ela vai no meu escritório porque ela precisa de uma mulher como eu, que vai falar, não, eu vou te proteger, mesmo que você não queira, eu vou blindar o patrimônio, ele não vai tirar mais R$1 dessa relação. Enquanto a gente não fizer a partilha, esse dinheiro não sai mais, tá travado, você não pode ficar na mesma casa que ele, porque ele já demonstrou violência, e eu boto as regras ali. Só que depois ela, mas coitado, mas e agora? Ele tá falando que me ama. Tá bom, ele pode te amar, eu acredito que sim, mas esse patrimônio vai ficar blindado até a ação acabar. Depois você pode continuar vivendo com ele. Você pode ficar, mas aí o seu dinheiro tá garantido e o dele tá garantido. Eu não quero roubar teu marido. Eu tô protegendo você. Então, você precisa. Porque parece que é uma coisa maluca, né? Mas nós tivemos um caso no Projeto Heróica de uma moça, o caso é muito conhecido em Piracicaba, o cara começou, ela era um pouco mais jovem do que ele começou a implicar que ela estava paquerando alguém, a ponto de um dia ela tá lavando a louça virada para a parede e ele achar que ela estava olhando alguma coisa sonhadora, com um olhar sonhador, como se estivesse lembrando de alguma coisa. Dali começou uma briga, ele catou as duas facas que estavam na pia e
foi dar uma facada nela, ela pegou um travesseiro que estava no sofá e pôs assim, ele enfiou as facas aqui, pegou no travesseiro e entrou um tanto assim de cada lado da barriga dela. Quando ele viu aquele sangue, porque sangrou muito, ele correu. Ela começou a gritar porque ela sangrava demais e tal. A mãe dela, que estava numa casa vizinha, chamou a polícia, veio, chamou a ambulância, Ele voltou. Por quê? Para ver o que tinha acontecido. Quando ele voltou, ele foi preso. A polícia estava ali e prendeu o cara. Pois bem, depois de um tempo, ela já tinha sarado, já se curado e tal. Ela veio para nós e falou assim, ela já tinha feito um ciclo inteiro com a psicóloga, que não foi a Thaís, foi uma psicóloga do projeto. Ela falou para mim assim, coitado, doutora, ele voltou para cuidar de mim, para ver o que ele tinha feito para mim. Ele não queria me matar. Eu falei, minha querida, se você não tivesse posto o travesseiro, ele tinha te matado. Ele tinha te matado, porque era uma faca deste tamanho, estava lá no documento da polícia. E ela ficou apiedada dele, ela foi visitá-lo na penitenciária. Percebe? E aí eu consegui um diálogo com ela quando eu falei assim, me conta a tua história, você é filha de relacionamento abusivo? Sua mãe sofria? Sim. Eu falei, então as suas duas filhinhas pequenininhas também vão sofrer se você não quebrar esse ciclo, meu bem. Você tem que olhar para isso agora. É um ciclo. Você está vendo na violência, você inventou uma forma de amor. Percebe? E então, achou que esse é o único jeito, né? O único jeito. Porque ela aprendeu com o pai dela. O pai dela batia na mãe por amor. Esse namorado batia nela por amor. Porque ele estava com ciúme dela. Isso é amor. Então vai acontecer a mesma coisa com as filhas. Então nesse momento ela precisa que alguém fale para ela, você não vai voltar para essa casa. Você não vai para lá. Por quê? Porque se for vai morrer. Né? Agora, as razões delas ter essa dependência e desse olhar para o amor, aí ela tem que consertar com uma psicóloga e não comigo. Eu estou num momento que eu tenho que ser aquela mulher que vai falar, não, isso eu não vou deixar você fazer. Percebe? Então, por isso que o nosso diálogo é muito legal, porque, claro que ela tem todas as razões para ter chegado nesse momento. Claro que ela precisa de uma cura para sair desse relacionamento. Só que eu não posso falar para ela, vai se tratar, enquanto isso fica casada com ele. Vai vivendo com ele. Por quê? E acontece, né? É a primeira medida, né? Não tem o que fazer. Tá vendo, Felipe? Isso aí. Achando que era fácil a vida. Não sei de onde você tirou isso, mas tá bom. Só queria fazer um comentário. Vamos falar de feminismo? Vamos. Explica pra mim o que é feminismo. Conta o que você entende Não, na roda dos vamos amigos. começar assim, não. A gente não sabe nada. Não, eu posso entender. Não, vai, Eu acho que é válido, porque quando... Acho que é válido. O que tá na boca do povo? Porque assim, eu tenho uma visão de feminismo, mas é que eu sou um pouco fora, porque eu vou estudar um pouco, eu pesquiso minimamente. Então eu entendi feminismo em algum momento que era o direito de igualdade da mulher, direito de igualdade de gênero, vamos dizer por assim. Então a mulher estava lutando ali por... Hoje a gente olha, porra, ela quer trabalhar só. Ela não está pedindo nada demais, na minha visão, quando eu comecei a estudar. Ela quer poder votar. Ela quer poder usar calças, dirigir. Ela quer poder se separar de um relacionamento abusivo. Ela quer só viver sozinha às vezes. E tudo isso era muito estereótipo. Então eu entendi que o feminismo, eu concordo com isso. Porque eu tenho minha mãe, eu tinha situações que eu falava, mãe, por que você está casada? Quando você começa a entender um pouco da vida, meu, o que é isso? E quando nos meus relacionamentos com as minhas namoradas, eu sempre, meu, o que você quer? Vamos fazer, vamos junto. Eu sempre construí dessa forma, então eu até brincava, não, eu sou super feminista, falava pra minha esposa. Teve uma época que ela recebeu uma proposta pra se tornar gerente. Falou, amor, tem uma vaga pra gerente. Falei, taca o pau. Ela falou, mas se eu passar, a gente vai ter que mudar. Falei, contabilidade tem no Brasil todo, vamos embora. Ela falou, mas e se você não arrumar emprego? Falei, você me sustenta. Porque na época o salário era exatamente a soma dos dois. Eu falei, viu, não estamos perdendo nada aqui. Falei, eu não vou ganhar salário nesse momento, vai você primeiro e depois a gente se vira. Internet também bombando, então eu falei, olha, fica sossegado. Eu brincava que ia ser um marido troféu, né? Não, deixa eu brincar. Então, eu sempre tive essa visão de feminismo. Só que quando eu comecei a conversar com outros amigos, veio o estereótipo. Não, mulher, essas mulheres feministas aí, quer matar os homens,
Tudo falta de lavar uma louça. Quer direitos iguais, vai carregar um saco de cimento. E vinha com essa cara. Cara, mas não foi isso que eu entendi. Ou eu estudei errado, ou vocês estão certos. E a rede social, ela fomenta o discurso simplista e resumido. Cria-se o estereótipo, dá o boom e a rede entrega. E é que não estava conversando com vocês antes. Esse é o estereótipo que eu vejo, que a feminista ela só tá de mimimi, uma palhaçada, e ao mesmo tempo as pessoas que falam isso são pessoas, bons homens que a esposa trabalha, ele dá liberdade para a esposa, muitos cuidam da esposa muito bem, ajudam a pagar a faculdade, faz transição de carreira, e eu falo, cara, vocês são feministas, vocês estão apoiando sua esposa nesse processo. Não, esse feminismo é tudo besteira. Aí eu falo, cara, eu não entendi direito. Então por isso que fica confuso na minha cabeça. Sim. Não, e ainda tem o fato daquilo que a gente estava falando até um pouco antes aqui, né? A mídia social, especificamente, engaja aquilo que é mais polêmico. E o mais polêmico não necessariamente é o correto. Sim. E aí por isso que eu falei, não vamos entrar nessa seara porque a gente não sabe nada. Porque o que chega para mim de feminismo é aquilo que é polêmico. Sim. E não tem nada a ver com isso que o Cleiton está falando agora. Então, assim, gera um desconhecimento na população, e aí, não só no feminismo, mas em todas as pautas, o que é polêmico vende mais, e normalmente o que é polêmico não está necessariamente correto, gera aí essa discussão à toa que não chega em lugar nenhum na sociedade. Né? Sim. O que é feminismo? Então, o feminismo ele é a busca pela igualdade dos gêneros, sem dúvida, mas o feminismo sofreu muitas mudanças ao longo das eras, né, das décadas. Então, falam-se das ondas feministas, né? Por quê? Porque as ondas têm a ver com aquela necessidade daquela sociedade do momento. Então, primeiro, o voto. Por que a mulher queria votar? A mulher queria votar naquela época porque ela queria ter direito aos bens dos pais. Então, ela queria alterar a norma para que os bens dos pais não passassem para o marido dela e nem para o irmão. Então, ela queria ter direito à herança. Para isso, ela precisava votar para mudar a lei. Porque se não tem nenhuma mulher votando, só tem homem, ou por óbvio, eles preferem ficar com os bens para eles. Até porque tinha uma ideia de que a mulher não sabia gerir, não sabia cuidar, tem ainda, não sabia gerir o dinheiro, então ela vai perder tudo. Eu irmão, preciso cuidar do patrimônio para salvaguardar a parte da minha irmã. Como se ela não fosse capaz dele. Como se ela não fosse capaz, mas se ela ficasse viúva, ela ia para esse irmão. Então era justo. Percebam como é uma estrutura, não é de maldade também. Porque esse irmão, ele nascia com a responsabilidade de cuidar da família. Se a mãe ficasse viúva, ele que cuidava. O dinheiro do pai viria para ele. Tem 3 irmãs mulheres. Enquanto elas solteiras, esse dinheiro tinha que ser controlado por ele, porque ele ia alimentar todo mundo. Se uma irmã ficar viúva, vai para casa do irmão enquanto não arruma um marido. Percebe? Então, era até uma estrutura para salvar uma mulher que era absolutamente incapaz de tudo. Capaz de qualquer coisa. Então, esse primeiro momento que a mulher tá lá batendo na mesa eu não sou tão burra assim. Eu tenho condição de gerir. Muitas vezes meu irmão é mais burro do que eu e perde todo o dinheiro. Meu marido é um incapaz, perde meu dinheiro e a gente fica pobre. E eu saberia cuidar do meu dinheiro. Então, esse é o ponto número 1 do feminismo. Uma coisa louca que você falou, tipo, essa questão do dinheiro, que eu acho muito engraçado, que as pessoas mais velhas que eu convivo ali de 40 e pouco, 50... Até meu pai, na época, o dinheiro ficava com a minha mãe. É muito louco isso, tipo, ela não tinha direito ao voto, mas em muitas famílias era a mulher que administrava o dinheiro. Tem um tio meu que até hoje, assim, tipo, ele não sabe quanto ele tem. Às vezes eu falo, tio, vamos fazer assim. Ele falou, peraí, deixa eu ver com a minha esposa se a gente tem dinheiro. Sim. Falo, cara, como assim? Ele falou, não, ela cuida do dinheiro, eu não quero mais saber. Sim. E é muito controverso. Você chegar pra esse cara e falar... E ele vai ter palavras, vai ter discursos machistas, vai ter comentários machistas, mas no dia a dia dele... É a mulher dele. Então, mas sabe o que eu fico me questionando? Porque será que ele sente como se ele estivesse dando isso para ela? Como se ele permitiu que a esposa cuidasse do financeiro? Porque não é ele que tem que dar. Por exemplo, os seus amigos que são um pouco machistas, mas deixam a mulher trabalhar. Não tem deixar a mulher trabalhar. Mas não é nem deixar no sentido estimular. Não é nem um deixar nesse contexto. É mais assim... Para eles tudo bem, inclusive
nós, tudo estamos bem, juntos, mas se eles sentarem e pensarem, será que tudo bem mesmo? Ou será que se você jogasse a possibilidade... Não sei, também tô inventando. Se você jogasse a possibilidade... Porque eu acho que esse é o machismo estrutural que me preocupa. Eu não sou machista, eu deixo minha mulher trabalhar. Quem falou que você tem que deixar alguma coisa? Entendi. Você não tem que deixar nada. Se sua mulher não quer trabalhar e você quem vai bancar, aí é você quem tem que deixar. Porque você tá bancando alguém. E aí, realmente, vocês vão ter que entrar num consenso. Agora, se a pessoa quer fazer sei lá o quê, o homem não tem direito de decidir pela mulher. É um combinado do casal. Um combinado. Nesse contexto, a mulher hoje que opta por ser dona de casa, é um problema o feminismo? Ela é um risco, né? Ela é um risco para ela mesma. Então, nós, feministas, que trabalhamos esse olhar para a proteção da mulher, a gente gosta de alertar que em algum momento ela pode estar vulnerável demais. Porque quando elas chegam lá no meu escritório, elas já estão numa idade que normalmente não dá para começar uma carreira na cabeça delas. Primeiro porque elas estão destruídas emocionalmente, estão muito tempo afastadas, não entendem que são capazes e acabam ficando naquela relação ruim, né? Porque... E nem tô falando só de violência, tô falando de relação ruim. Não gosto mais dele, não suporto transar com ele, não quero que ele ponha a mão em mim, mas tenho que. Por quê? Porque eu não me sinto capaz de... E aí eu acho que o que eu sempre me questiono é como que essa mulher quer ser dona de casa? Ela vai ter uma reserva financeira dela, porque a gente precisa pensar que o trabalho dentro de casa também é trabalho. Então ela vai ter uma reserva financeira para se estruturar e caso um dia ela queira sair dali, ela tem como? Eu acho ok, eu não quero. Lavar cueca de homem, eu fico tranquila, obrigada. Inclusive uma máquina hoje faz muito bem. Cada um joga suas roupas lá, bateu, check. Mas... ela quer, e aí acho que é essa a nossa preocupação enquanto feminista, o risco. Porque aí essa mulher, a hora que ela tiver 40, 50, 60 anos e quiser. Então se ela fala, eu quero ficar em casa e eu tenho um patrimônio que vai me garantir lá no futuro. Beleza, ótimo. Eu tenho herança, eu tenho... metade da empresa é minha, sei lá. Eu tenho como fazer... autonomia financeira. Pronto. Aí você pode o que você quiser, você pode passar a sua vida na praia, você pode casar com um rapaz jovem que não trabalha, você pode casar com um velho que te bate, a hora que encher o saco, não quero mais. Bate nele e vai embora. Muito bom. No meio do copo. É complexo, né? A relação interpessoal. Agora, eu acho que o feminismo também, esse que aparece nas redes sociais, ele é muito radical. Então, existe essa ideia de que quem são as feministas? As que não raspam o sovaco, as que não querem matar homem, as que não vão lavar uma cueca na vida, as que não vão se relacionar nunca com um sujeito do sexo masculino. Então, porque chega, né? Às vezes tem uma que é bem famosa, né? Que é todo homem é um potencial agressor. Só que eu falo, tá, mas eu entendo essa questão do contexto histórico, você ter isso. Provavelmente a pessoa que pensa assim, ela deve ter sofrido alguma coisa muito pesada. Mas, pô, você tá contando aqui a história do teu pai, tipo, foi uma boa pessoa, teu irmão te ajudou. Então, aí é onde me pega. Eu falo, cara, mas aí vocês estão sendo muito generalista. Historicamente, a maioria das cagadas são feitas por homens. Até porque eles tiveram mais tempo no poder. Eu sou a favor de dar uma trocada, dá tudo pra mulher agora, vamos ver. Mas já tivemos momentos no poder e a nossa sociedade era maravilhosamente muito bem estruturada. Então, quem que errou isso aí? Eu vou voltar lá e dar uns tiros. Em que momento começamos a mudar a nossa sociedade que era matrilinear para o patrilinear, patriarcado? Então, quando foi esse momento? Que momento? Eu estou perguntando porque eu realmente não sei. Antes de Cristo, mais ou menos 800, mais ou menos antes de Cristo, a gente tem estudos e um histórico maravilhoso de sociedades matrilineares, em que as mulheres eram as grandes deusas. A gente adorava as mulheres como adorava a Deus hoje, a gente adorava as mulheres, a divindade era... Tem alguns sítios arqueológicos que dizem que provam que teve uma sociedade onde as mulheres eram as comandantes daquela sociedade da época. Na Turquia, né? Na África tinham algumas... As divindades
Não, mas assim, Tem muita sociedades dificuldade. comandadas por mulheres. Sim. Tem algumas tribos, tem algumas tribos que... Algumas Tem regiões, muitas tribos, né? muitas regiões que é a mulher que é a sacerdotisa, que tem todo esse contexto. E a história diz que eram sociedades mais igualitárias. Então, é daí que a gente tira uma presunção de que possa ser mesmo, porque quando a gente transforma isso para a nossa vida atual, as empresas onde tem mulheres no comando, ela tem também uma capacidade mais de equalizar emoções e resolver controvérsias, conflitos. Então, a gente entende que tem que ter uma participação de todas dos gêneros, mas também de todas as linhas de pensamento. Anatólia. Na Anatólia, só tá o Wiki. E aí essas regiões funcionavam perfeitamente bem. E aí a história foi modificando e junto com a história de Adão e Eva e etc., e o cristianismo entrando, a gente foi colocando um sujeito homem, Deus no poder. Né? Então teve toda essa mudança que eu acho que é importantíssimo a gente falar sobre essas outras, porque eu também acho que a gente deveria mudar um pouco e ver o que acontece. Né? Porque os homens no poder, não sei se está dando muito certo. Vamos tentar a mulher? Também não sei se vai funcionar. Porque ser humano é ser humano, né? Porque ser humano é ser humano. Existe ser humano ruim do gênero masculino e do gênero feminino. Todas as profissões, em todos os lugares, todas as idades. Exato. Então... Mas existiram essas sociedades e eu acho que é válido a gente pontuar, né? Porque... e depois eu acho que foram mudando as demandas das mulheres, né? Numa segunda fase do feminismo, aí já estava com um diálogo mais sexual, porque eu não preciso casar com esse cara, eu não preciso só transar com esse cara. Então tinha um interesse de liberação também, de eu poder também ter uma vida antes do casamento. Então a história das nossas avós, por exemplo, né? Das minhas avós, não das de vocês. As avós lá, mesmo que elas tenham casado com quem elas escolheram, elas não só podiam ter transado com eles, não podia transar com outra pessoa. A avó do meu ex-namorado, ela contava, ela era apaixonada pelo véio, ela tá viva até hoje e ela fala, eu quero ir logo encontrar o seu fulano, que agora eu esqueci o nome, que tá lá no céu esperando por ela. Ela é apaixonada e ela me contou que tinha que usar aquela camisola com o buraquinho e que ele chegava a hora que ele quisesse, bêbado ou não bêbado, menina, e transava com ela. E ela, mesmo assim, ela amava ele, porque eu fico pensando, ali devia ter um incômodo muito grande pra ela, de desconforto, né? Porque você acha que ela queria transar toda vez? E que era gostoso pra ela? Não, e daquele jeito, né? Então, e mesmo assim ela continuava amando, né? Por que será esse amor tão grande, né? Então o feminismo foi mudando para a mulher começar a se colocar na cena como uma pessoa que deseja, que escolhe. Eu desejo não transar, eu desejo transar com mulher, eu desejo transar com homem, vários homens, nenhum homem, e sabe? Eu acho que foi mais ou menos na época da Simone de Beauvoir, né? Que ela começa a trazer esse questionamento da diferença entre os sexos. O livro dela é O Segundo Sexo, que ela tá falando da mulher. Então ela diz que a nossa sociedade criou o primeiro sexo, o homem, e depois criou o segundo sexo, nós. E aí quem são as mulheres? O que falta no homem. Então o homem é corajoso, o homem é provedor, a mulher não é provedora, né? Então a gente foi criada a partir da falta. O que falta no homem é o que é nosso. Então, e aí as mulheres começaram a questionar, será que eu sou mesmo inferior? Será que eu não posso ser provedora? Será que... a olhar para si enquanto mulher. E ela começou a levantar essa temática de você olhar para o teu parceiro e ver, questionar. Caramba, eu sou mais inteligente que ele em algumas coisas. Ele é mais frouxo que eu em muitas coisas. Ele se abate muito mais rápido do que eu em muitas coisas. Então a Simone de Beauvoir começou, aquela relação que ela tinha com o Sartre era uma relação verdadeira nesse sentido. O Sartre era um homão que ela era apaixonada por ele, nunca foram casados, ela transava com quem ela quisesse, inclusive com mulher, 1940, e o Sartre também sido ousada, no mínimo. Ousadaça. E ele também tinha outras mulheres, mas eles tinham uma relação muito próxima do que é um casamento ideal, que é, eu tô com ele, apesar dele ter essas falhas, ele tá comigo, apesar de eu ter essas estranhices que mulheres não tinham, falhas, né? Exato. E a gente é feliz juntos, a gente é feliz quando ele ficou doente, ele ficou na casa dela, ela cuidou dele.
E a namorada dela lá também ficava. Então, quer dizer, uma coisa de liberdade. O que você quer para o teu corpo hoje? Então, esse já é um momento muito próximo do que nós estamos hoje, né? Que nós temos absolutamente o poder de decidir do nosso corpo, sobre o nosso corpo. Nós estamos começando a discutir agora se a gente tem que ser mãe ou se a gente não tem que ser mãe, né? O corpo da mulher tem que gerar, né? Então nós estamos num momento, agora eu quero ser juíza, agora eu quero pilotar uma nave espacial, agora eu quero ir para a lua, e eu não quero ser mãe. E eu quero transar com mulheres, ou eu não quero transar com ninguém. Percebe? Então, aí a gente chega num momento em que a gente assusta todo mundo. Por quê? O que é capaz essa mulher desejante? Do que ela é capaz? O quanto eu olho para essa mulher com medo do que eu vou ter em casa. Eu caso com uma feminista? Eu quero uma feminista na minha casa que vai falar para mim assim, olha, eu vou viajar para a Europa, estou super afim de viajar para a Europa, eu vou ficar 30 dias na Europa. Ah, meu bem, mas eu não tenho dinheiro para ir para a Europa. Então, mas eu volto em 30 dias, vai dar tudo certo. Você vai ficar bem aqui, viu? Eu vou e volto em 30 dias. Nem te convidei a uma viagem sozinha mesmo, 30 dias na Europa. E aí você bancar isso. Ela juntou o dinheiro, que não é falta de amor, né? Que não tem relação com o amor, e sim o sujeito com ele próprio, né? Então é um momento que a gente está, que o feminismo incomoda, assusta ainda. Na época já assustava, porque, porra, a minha filha vai querer escolher o marido que ela vai casar? Vai chegar um dia que a minha filha vai escolher o marido? Aquilo incomodava os pais. Por quê? Porque tinha uma relação com a grana também. O cara que eu escolhi é o cara que tem o dinheiro, que vai... já estava tudo... Ela vai escolher um pobretão para casar? Não posso deixar minha filha escolher. Ela vai escolher por amor? E agora nós estamos num momento que o homem olha para aquela mulher e aí, eu banco isso, eu consigo bancar isso, que ela ganhe mais do que eu, que ela tenha desejo sexual a ponto de falar, meu amigo, você vai ter que tomar um remédio, você não está funcionando do jeito que eu preciso, porque eu conheço o meu corpo, eu uso o vibrador e ele faz muito melhor do que isso que você está fazendo. Não, até isso, trazer um vibrador para o meio da relação, né? Então é essa mulher hoje que nós temos. Nós temos um arsenal de vibradores. E aí? Como você lida com o vibrador? Né? Chega tudo lá no consultório dela. Não pode fazer essas coisas para quinta série. Chega tudo lá no consultório dela, o cara falando, ela quer usar vibrador, e agora? Meu amigo, eu tô no trabalho, velho, você economiza um tempo. 10 minutos depois você já tá tomando cerveja com seus amigos. Jogando futebol que você gosta. Você vai pro videogame. Então, mais do que... mais do que direitos iguais, é mais pela autonomia, então. Autonomia e independência. Eu acho que é igualdade de tudo. Então, direitos. mas eu entendo, pelo que você está falando, eu entendo que mais do que direitos é a autonomia, porque a autonomia está acima do direito, inclusive. Sim, e inclusive eu posso acima da escolher. Com independência. autonomia, eu posso escolher não usar aquele direito. Isso. Eu posso ser o que eu quiser, mas eu quero ser dono de casa. Sim, Eu posso Sim. dirigir um foguete. Sim. Estudei, agora eu não quero mais. sim. Você acha que algumas feministas... É ter o direito e não querê-lo. Você comentou assim, você fez um comentário na sua palavra que essa mulher assusta o homem. E concordo plenamente. Mas você acha que essa mulher assusta as mulheres também? Muito. Muito, 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 muito. Nós temos muitas mulheres machistas. Estava anotado aqui. Muitas mulheres Deixa eu já machistas. arriscar da minha listinha de perguntas. Sim, nós temos muitas mulheres É machistas. sério, existe mulher machista? Eu sei. Muito comum. Sim, nós já ouvimos muito. Ah, mas você é uma feminista. Você... Como se eu ser Não, feminista... e você vai se arrepender, eu escuto muito. Porque, ai, gente do céu. Fique tranquilo, não cai. Vem mais pra cá, neném. A gente não quebrou até agora. Não é. Porque eu falo pra todo mundo que eu não quero casar, que eu não quero dividir casa com alguém. Eu sou uma pessoa muito chata. Olha lá, meu autoconhecimento. Eu gosto do meu canto, eu gosto do meu espaço. Eu não gosto de tomar café da manhã todo dia olhando pra mesma cara, nem pra minha mesma, imagina de outra pessoa. Então eu tenho um relacionamento hoje e o meu companheiro sabe que eu não vou morar com ele pelos próximos sei lá quantos anos.
Eu posso falar que é pra sempre? Não, porque eu também não sei. Desejos mudam. Mas hoje eu não moraria com alguém. Quando eu moraria com alguém, eu acho na fantasia, se eu tivesse um filho, pelo começo do período do meu filho, porque o pai que vai ser pai do meu filho vai cuidar da criança. Não vai ser pai só de... Vai ter que cuidar da criança. Tem que participar. Né? Senão vai morrer. Ai, não pode falar isso também, senão vocês já vão saber. Na né? vida. Já vão saber que fui eu. Então, ele tem que lidar com isso. É fácil? Não, por quê? Porque todos os nossos amigos estão indo morar com as namoradas, estão casando. Todos. Sim. Então, agora eu comentei com vocês de uma amiga, né? Feminista, milita, sempre ativa. Mas aí escolheu mal pra caramba o marido. Tem alguma explicação na psicologia? Muita. Na psicologia nós vamos passar a noite aqui dando explicações. Eu entendo, tipo, a minha mãe, a minha avó, porque é isso que você falou. O pai escolhe, acabou. Não tinha conhecimento. Outras gerações. Outra época, não tinha acesso à educação, as mulheres não estudavam, não tinha estudo e tudo mais. Não tinha essa mania de ficar educando as pessoas. Né? Mas beleza, hoje a pessoa estudou, construiu uma carreira. Aí na hora de escolher o companheiro, você tá sendo bem honesta. Olha, quer sair comigo? Aqui é a regra. Quer, não quer, tchau. Então, tá bem mas resolvido. eu sei o que eu quero. Aí essa pessoa, mesmo com toda essa bagagem, ela... Será que essa pessoa, mesmo com toda essa bagagem, sabe exatamente quem ela é? Ela sabe o que é ser feminista? Ela realmente sabe ou ela tá falando da boca pra fora? Aquilo ou ela realmente tá só pelo hype, né? Não, nem só pelo hype, porque sim, faz sentido, legal, tá, mas eu uso na minha vida, eu aplico na minha vida, eu entendo que eu posso realmente sair desse relacionamento e que muitas pessoas vão me julgar porque eu me separei com uma criança pequena, porque o meu filho vai ter que ficar o dia inteiro na escolinha, porque eu tenho que trabalhar agora. Tem muito julgamento, que na minha visão são esses de fora, com a falta do que eu quero, que prende esse sujeito na relação. Direciona o que você quer. Que mantém ali. Então, tem muita pressão externa e eu realmente não sei o que eu quero, não tem nada que me faça ir pro lado mais difícil, que é me separar, começar uma vida sozinha, com uma criança, sem saber como vai ser e etc. Se eu tenho certeza do que eu quero, é mais fácil de eu falar, não, por mais difícil que seja, vamos fazer acontecer. Complexo. Agora, você sabia uma coisa interessante que eu ouvi essa semana, que eu ia até falar para você colocar no nosso podcast. Eu como fui, a semana passada, fui almoçar com um amigo e ele recém-separado, me contando inclusive da separação, que há muitos anos ele quer separar da esposa, que eles começaram a namorar muito cedo. Não é que ele não, que aconteceu alguma coisa para o amor acabar, mas simplesmente acabou. Ela foi a primeira namorada dele, ele tem 50 e poucos anos e doido para separar daquela mulher e uma dificuldade, porque a mulher é muito apegada, depende financeiramente dele. Então ele foi armando, deixou a casa montada, uma mesada que vai ser a pensão alimentícia, estruturou tudo para sair daquela relação. E aí ele falou para mim assim, sabe, Simone, eu fui perdendo o tesão por ela porque eu perdi a admiração por ela. Eu chegava no fim do dia do trabalho, ela estava molhando as plantas. Ela tinha passado o dia no jardim, cuidando das plantas, molhando as plantas. E eu pensei comigo, gente, que bacana, né? Uma pessoa que tá feliz, cuidando das plantas e cuida da casa. Bom, se era um acordo, você perdeu a admiração pela pessoa, porque ela tá cuidando das plantas, se ela estivesse jogada no sofá, toda, sem banho, toda descabelada, ela parou de se cuidar, tá. Não, tava tudo ok, só mexendo, fazendo o que acho que ela gostava de fazer. Fazendo manutenção da... Passado um mês, mais ou menos, encontrei de novo com ele e ele falou pra mim assim, eu encontrei uma mulher maravilhosa, eu encontrei a mulher da minha vida. Eu falei, mas já? Uma jardineira. Nossa, uma atitude fantástica, mas droga. Eu encontrei a mulher da minha vida. Aí eu falei, mas já sim, fui numa balada e encontrei, começamos a conversar e uma mulher. Conversa da balada. E aí ele me falando, olha só, o que ele entendeu que era uma mulher foda pra ele. Uma mulher é o seguinte, ela se separou do pai da filha dela, ela cuida dela, da filha dela, ela paga as próprias contas, é uma profissional, não sei o quê. Tudo que a mulher dele não era e tudo que a feminista é.
E às vezes tudo que a mulher dele era lá atrás e deixou de ser. Deixou de ser. Porque ele falou isso pra mim também no almoço. A minha mulher é formada em arquitetura, nunca trabalhou, quer dizer, mexer no jardim é uma coisa de arquiteto fazer também, né? Design, sei lá. O que eu fiquei com isso na cabeça foi: os homens já estão admirando as mulheres que fazem, as mulheres feministas. Os homens já estão entendendo que é pouco você ter uma mulher e quando você chegar em casa ela não tem o que conversar com você, porque ela não teve dia, ela ficou molhando planta, fazendo um bolo, o que ela vai trazer pra mim quando eu chegar? Quando eu falar pra ela do meu problema no trabalho, ela nem sabe o que é isso, ela não faz ideia do que... Então os homens, um homem de 50 e poucos anos, que é o caso desse meu amigo, ele viu nessa nova mulher uma oportunidade de debate de igual para igual, e isso deu tesão nele, deu potência para ela. A potência dela não diminuiu a dele, ao contrário, somou e aumentou. Percebe? Então nós estamos vivendo, aí eles falam, você vive na Simonolândia. Essas coisas do mundo real... Tem que tratar em terapia. Ela vive na Simonolândia. Sério, ela vive. Essas coisas da vida real me mostram que às vezes tem uma coisa de Simonolândia do lado de fora também. Tá bom. Tem, não, assim, acontece, tem umas pinçadas. Eu tendo a concordar com você, porque eu tenho a minha terra também perfeita, e eu acho que isso de fato tá acontendo. Não, existem casos, não podemos generalizar, mas que tem. Como eu sou de centro, eu concordo com vocês dois. Existe, não tá pronto, mas tá acontecendo, mas tá devagar. Temos mudanças devagar, estamos indo, tem homens que estão querendo, que estão percebendo que a mulher, ela fica... Já tem alguns psicólogos que trouxeram essa ideia do quanto uma vida sem propósito é uma vida insignificante. Aquele sujeito ele vai adoecer a hora que ele não tem um propósito. Quantas mulheres dentro de casa, num formato antigo que a gente tinha, tradicional, não estavam dentro de casa sem querer estar. E aí o propósito acaba. E aí eu sou um sujeito sem propósito. Quem que quer se relacionar com um sujeito sem propósito, depressivo, cansado, chateado, reclamão, triste? Então, todo mundo já tem percebido que realmente é mais gostoso estar com um sujeito que está equilibrado emocionalmente, que está conseguindo se sustentar, que está conseguindo se desenvolver, né? Mas ainda não cheguei na Simonolândia. Acho que falta um voo direto para lá ainda. Não, e tudo isso não significa não ter problemas, não estar estressado em algum momento, não estar chateado. Exato. Ser mandado embora do emprego e amanhã não tem... Né? Sim. Acontece, é a vida, né? real acontece. E também eu acho que vai acontecer desse meu amigo daqui um mês ou dois, ele me falar: nossa, Simone, mas não é fácil conviver com uma mulher como ela. Porque é muito independente. Porque ela vai escolher por ela, vai ter dia que ela vai falar pra ele o que a Thaís fala pro namorado: não, hoje eu não quero te ver, hoje eu tô afim de ficar comigo mesmo. Não vai nem atender o telefone. Entendeu? E ele vai perceber... respondeu a mensagem, eu mandei, ela não respondeu. Exato, e aí ele vai perceber que tinha coisa boa naquela formato da mulher que ele tinha. Os migué que ele dá não vai caber mais. Nenhum vai caber. Nenhum vai caber, né? E é isso, quer dizer, é um novo mundo para todo mundo está experimentando essa nova inserção da mulher no mundo, essa mulher que deseja, essa mulher que quer, e se ele não topar, ela vai falar para ele: legal, foi tão legal te conhecer, foi um prazer te conhecer. Que pena. E ela vai seguir a vida dela e ele vai ficar... Ela foi embora mesmo, ela deixou aqui o alecrim dourado. Percebe? Que não é tão dourado assim. Que já perdeu a cor. Então a gente está vivendo... Eu falo para ela e para todas as meninas que a gente treina que não tem hora melhor para eu ter nascido. Não tem um momento histórico melhor para eu ter nascido, porque é isso que me empolga, sabe? É ver isso acontecer, é ver uma menininha falando pro amiguinho da escola, dando uma lição de feminismo lá: eu vou ser o super-herói hoje, né? Ela pôr uma capa, ela quer ser o super-herói
né? Então, eu tô vivendo esse momento, seja na Simonolândia ou não. Não, acho que um pé lá, um pé cá. Você tá conseguindo É a sua bolha. a transição. Não, essa hoje cada um vive na sua bolha. Não, e a bolha que eu falo assim é porque ela tem vivência com esse tipo de pessoas coisa. que estão passando Não, por e isso. eu tenho esse olhar para isso. Sabe quando alguém fala da tua área, que você... peraí, isso aí, eu sei. Certo. Então, eu tô sempre prestando atenção. Se eu tô numa reunião com casais, eu tô prestando atenção no comportamento de todo mundo, porque é o que eu sei fazer, né? É uma atenção que eu dou. O jeito que o cara fala com ela, isso aí não é legal. Ou o jeito que ela fala, eu já percebo, ela tá com o saco cheio, ela vai ser... Passa o cartão. Tá aqui meu cartão. Você vai Liga precisar. lá, agenda semana que vem. Você vai precisar. Tá aqui da minha relação filha aí também. Manda com 2 cartões em cada Vai bolsa. primeiro em mim, depois Já faz um cartão com lá. Ó, boa ideia. Pensamos nisso. Nosso marketing tá bom. Contratamos vocês Já para o nosso valeu o marketing. podcast. Já olhou o podcast. Temos uma ideia. Bom, eu ia fazer essa pergunta, né? Se existe mulher machista. E agora eu quero o inverso. Homem pode ser feminista ou a gente tem que ficar nossa? Muito bem. Cala a boca e enche o saco. Eu acho que os Muito homens bem. deveriam, porque eles ganhariam muito também. Eu com o penso assim, feminismo. eu sou feminista ou só sou idiota quando minha esposa fala, amor, queimou a resistência? Eu falo, vai trocar, direitos iguais, tá aqui Até a chave. porque ela quer trocar mesmo, porque você não faz, né? Peraí. Eu tô falando que ele já falou isso. Não, é assim. Enquanto eu tô aqui lavando não a louça, expõe- vai Mas eu você acho que isso é trocar. total feminismo, é você se permitir não trocar a luz que você não quer, que você não sabe. Não é que você não sabe, se você for tentar, você vai conseguir. Não, é que assim, ó, Qualquer um eu explico consegue, pra ela. mas eu não quero. Falei assim, amor, entenda uma coisa, eu sou caçula e eu fui muito mimado. Então, assim, eu não faço as coisas de casa. Tem coisa que eu não quero fazer. Aí, outro dia ela tava em casa assim, ela falou, amor, esse chuveiro tá pingando. Ela deve ser o registro. Eu falei, deve ser o registro. Google Concordo. encanador Rio das Pedras. Procura aí que você vai achar alguém. Eu estou jogando. Amor, é fácil. Se é fácil, faz. Eu não sei, eu estudei contabilidade. Aí eu tô aqui jogando, meus amigos vão pá. O que é isso, Cleiton? Minha esposa tá quebrando a parede do banheiro. Eu juro, ela quebrou a parede do banheiro. Assim, agora eu não consigo fechar. Eu falei, aqui o telefone do pedreiro, eu também não sei. Aí eu não sei, às vezes ela fala, você só é um idiota. Eu falo, tá bom. 18 anos idiota, eu não sei quem é o idiota. Mas assim, é isso que tipo, eu faço a provocação dos meus amigos. Eu falo, mano, posso? Mas tem tudo a ver com a sociedade patriarcal, porque o homem nasce com um papel para desempenhar e a mulher com um papel para desempenhar. Se você não desempenha o papel que você nasceu para desempenhar, você está errado. Por isso que é tanto incômodo com a homossexualidade, né? O meu filho nasceu homem. Ele tem que querer mulher. Como assim ele não quer? Porque na hora que você tá lá dentro da barriga da tua mãe, nós estamos aqui estourando aquelas bexigas com a cor. Projetando toda a vida. Sai azul. Homem. E aí, o que vai ser esse homem? Sai cor-de-rosa. Mulher. Aí a menina, em vez de pedir boneca, ela pede uma chuteira. Ela Com 6 tá anos tudo pede pra errado. ser chamada de Robson e não de Fernanda. Tá tudo errado. Tem alguma coisa errada aqui. Então você vai falar pra tua mãe, eu mandei ela trocar a resistência. Cara, você tá louco? Isso é teu trabalho fazer. Ela vai te trocar por outro. Eu vou compartilhar essa história com vocês, que é muito, falando aí, é muito perfeito. Quando eu e minha esposa, a gente decidiu comprar um carro, nós os dois tinha carta. Aí eu falei pra ela assim, quem tira a carta primeiro? Ela falou, eu quero tirar a carta porque às vezes eu preciso buscar na escola, a empresa sua é mais longe. Eu falei, faz sentido, você tira a carta. Ela tirou a carta. Só que ficou muito confortável pra mim. Aí então assim, eu sou... Ele é muito mimado mesmo. Sou muito mimado. Já viu. Que aí eu falo, Precisa dirigir, você me leva. Você precisa ver o dia que foi pra pintar essa parede, ele chorou tanto. viu? Eu quase mandei a Aline vir. Eu quase falei pra ela, amor, você não quer tão uma parede boa, sei Precisa lá. pintar. Aí eu era muito zoado no pessoal do futebol, mas eu nunca me importei com essas coisas. Então minha esposa falou, amor, hoje tem futebol. Ela pegava eu na empresa, Deixava levava lá no futebol. Aí ela falava assim, mas eu não vou ficar aqui. Eu falei, não. Futebol acaba lá por umas 8, eu tomo umas 2 cervejas, você me busca a hora que você quiser. A partir desse horário eu tô livre. Os caras falaram, Cleitão, como que você vive, velho? E aí na cerveja os caras zoam, eu falei, gente, eu posso beber à vontade aqui. Tem um motorista. Eu tenho motorista. Ela me leva, me busca e põe gasolina. Tontos Eu são falei, vocês. eu acho que o burro é vocês. E aí a gente tinha essa conversa. Mas aí tem uma vez que a gente tava viajando, ela dirigindo, claro.
E aí tocou o telefone, ela falou, atende, eu atendi, era um amigo meu, a gente conversando, ele falou, mas a gente conversando. Falei, então, mas você não tá dirigindo, você tá viajando? Eu falei, tô, mas eu não dirijo, a minha esposa tá dirigindo. Aí a mãe dele escutou, e eu escutei ela no fundo, que homem é esse que não dirige? Mas aí eu falei assim, mas aí eu provoquei, né? Põe a voz aí. Eu falei, dona Neuza, como assim que homem é esse? Você não acha que eu tenho que fomentar que a mulher consiga ter... Aí ela pensou um pouco, você tá certo, e saiu. Mas primeiro ela... Sim, mas eu acho que é exatamente isso. O feminismo pra vocês é também se permitir não precisar dirigir. Porque você quer dirigir? Não suporto. Não quero. Não. Você não precisa. Não tem uma regra de que num casal o homem quem entra no carro e dirige. Mesmo que 99% dos casais o homem quem entra no carro e dirige. Não é uma regra. Então, o homem pode chorar? Pode. Igual a mulher. O mesmo tanto. Nem mais, né? Nem mais, nem igual. Pode chorar. Mesma quantidade. Então, eu acho que isso... O homem pode falir? Pode falir uma empresa. Não tem problema, não é um péssimo homem, o pinto não vai cair. Vamos falir, né? O homem pode broxar? Pode broxar. Então o feminismo vem pra isso também, pra mostrar que vocês também são sujeitos, com qualidade, defeito, desejo e tudo. É por isso que eu falo, gente, desculpa. O corte. Se você brocha, você é feminista. Só pra você também. Faz uma camiseta. Se você brocha, eu sou feminista sofre. porque eu brocho. Se você brocha, não sofre. Aí você tira uma foto e marca a gente. Porque todo homem brocha. Todo homem brocha. Se você brocha, consegue falar que você brocha, não sofre, não se sente um péssimo homem, você é um feminista. Ou deveria ser, né? Deveria olhar assim pra brochada, porque sinceramente é natural, é fisiológico. Não tem o que fazer. Faz parte do processo, né? Faz parte do processo. E vocês sofrem como se fosse o fim do mundo. Por isso que eu tenho vibrador na gaveta do... Na hora que... Hoje eu tô... Vou ter que terceirizar. Hoje eu tô triste. Hoje não deu pra mim. Hoje eu tô triste. Usa um amiguinho. Chama o reforço. Deixa eu ligar aqui. Exatamente Tem que ter um cartãozinho. Muito bom, muito bom. Tá, deixa eu mandar mensagem pra Aline aqui. Põe na tomada hoje. Carrega o negócio. Ela nem tá em casa hoje. Deixa eu ver o que mais. Felipe, puxa aí que eu tenho que achar onde... Você que tem as perguntas boas, rapaz. Mas eu tenho uma pergunta que o Cleiton fala muito aqui. Até a gente, quando colocou vocês na agenda aqui, a gente começou a pensar em algumas perguntas, né? Não como provocação, mas até para entender, né? E aí ele fala muito das eleições, mulheres no poder, governo e tal. Mulher vota em mulher? Nossa, nós tivemos um trabalho. Porque a gente conversou, só complementando. Eu sou o cara da contabilidade, então basicamente conta. Eu olho para população, estatística, maioria mulher. Maioria absoluta. Se vocês juntarem a comunidade LGBT, vocês elegem quem vocês quiserem. Por que a gente só teve uma presidente? Sim. E... Parlamento. Aí eu olho para Piracicaba especificamente. Sim. Tem Câmara. 3 e não renovou, não aumentou. Sim. Nós tivemos um trabalho danado para fazer relevância no nome das meninas, das mulheres na política, ingressarem mais mulheres na política. Um trabalho danado para colocar essas mulheres em evidência e pelo menos manter as mulheres que a gente tinha já na política, mas é uma luta danada, né? É uma cultura de que a mulher faz o trabalho sempre pior do que os homens, né? Então eu escuto, por exemplo, minha mãe falar assim, mas eu vou numa ginecologista mulher não é boa ginecologista. Por quê? Mãe, quem tem perereca? O cara tem perereca? Né? O cara tem perereca, como que ele sabe onde que dói, como que abre a manivela? Que pega no peito pra não machucar. Nossa, tem no microfone. Não tem nem lógica você falar um negócio desse. Mas era uma cultura, por quê? Porque os primeiros médicos eram médicos homens que saíram para substituir e endemoniar a bruxa que era a curandeira. Né? Se a gente está falando lá do Queime as Bruxas, a gente está falando da mulher que era a parteira, que cuidava da outra mulher que estava parindo, uma parindo, a outra no cuidado, quer dizer, eram as mulheres. Mais sentido, né? E tem todo sentido que hoje tem voltado. As doulas. Exatamente. Que não tinha um tempo atrás. Mas você veja que a minha mãe, que não está muito 20, 30 anos mais velha do que eu, ainda tem um conceito de que as especialidades profissionais, quem desempenha bem são os homens.
Tenho uma filha advogada de importância razoável e os homens é que são mais importantes que as mulheres, né? Então, é uma cultura, tá lá marcado nela. Se você cutuca e você fala, por que você tá falando isso? É mesmo, não tem sentido nenhum que eu tô falando. Mas tá lá. Como eu e ela, que apesar de muitos anos trabalhando no feminismo, a gente ainda pensa coisas absurdas. Faz julgamentos absurdos. Aí uma olha pra cara da outra e fala, olha o que a gente falou. Olha como está carimbado, né? Sim. E eu acho que essa questão da política aí entra na educação também, né? Que e aí é achismo total pessoal, que eu tô falando da minha cabeça, vozes da minha cabeça. As pessoas votam em quem o amiguinho vota. Quantas pessoas sentam também. E estudam Tanto que a gente fala muito aqui da questão de pesquisa eleitoral, né? Ela pode não ser manipulada, mas ela manipula votos. Sim. Eu fico pensando quem que senta e vai pesquisar mesmo, sabe? Deixa eu ver quem que tem aqui de... Eu acho que a gente ganha uns pontos aí pras mulheres, porque as pessoas vêm perguntar pra gente em quem eu voto. Você vira referência, né? Sabe que isso é uma coisa que eu comento com algumas pessoas e a turma fala assim, eu assisti o debate e fulano ganhou o debate. Ou eu achei que ele perdeu. Eu falei, legal. E qual foi o impacto geral? Porque o debate nunca é para convencer o outro. Porque dificilmente vai mudar num debate. É ali, o público, aquele cara neutro, aquela pessoa que não sabe escolher. E aí o que eu provoco é, se você tiver sempre alguém próximo, mais inteirado de política para você buscar, porque as pessoas acabam buscando. Eu lembro que meu pai era ótimo, sim, na parte de política. E meu pai nunca votou no PT. Aí eu falei assim, pai, por que você não gosta do PT? Ele falou, porque eu não gosto de vermelho. É o critério. Aí eu falei, como assim? Tem um critério. Não gosto Se mudar de cor, ele votava. Se ele fosse azul, talvez. Eu falei, cara, é muito surreal. E a conversa no bar era assim, era um falando aqui, outro falando ali, e a gente tá sendo influenciado constantemente. Então, por isso que eu também acho que a gente tá melhorando, porque a gente tá tendo mais conversa de política. Sim. E eu provoco sempre, o Luquinhas tá aqui. 21, Lucas, você tá? 22. 22 já. O Luquinhas tá sempre, depois a gente encerra o programa, a gente senta com ele aqui, a gente vai conversando, ele vem dar a opinião dele, os debates com os candidatos, ele assistiu vários debates, assistiu até mais que a gente. Você falou, 22 anos eu tava cagando pra política. Sim. Então eu acho que estamos no caminho. Sim. Vamos junto. Até porque... Ele vai passar férias lá na Simorelândia. A população tá aumentando. Vou comprar um lote lá que vai valorizar. Tá crescendo. Mas tem um fator, né, que você comentou aí, que a gente estava falando, da geração. E no fim, a evolução ela acontece de geração em geração, né? Porque tem que uma geração morrer para aquele conceito deixar de existir e um outro acabar sobrepondo majoritariamente, né? Sim. Eu vi um cara falando sobre isso mais até em termos de pesquisa científica, acho que até em relação à psicologia. Quanto escala, né? Porque assim, enquanto aquele mentor na época era o predominante, as ideias dele eram o que permeava a sociedade, o pupilo dele não podia colocar as novas ideias. Sim. Porque senão, primeiro que ele não ia conseguir, porque o mentor não ia deixar, né? Então ele precisava esse aqui morrer para depois, não, o que ele falou não está exatamente assim, vamos trazer as novas ideias. E no fim a nossa sociedade ela evolui dessa maneira, de certa forma, né? Hoje um pouco mais aceleradamente por conta de a informação é muito mais amplamente disponível, mas no fim... Sim, mas demoram muitas gerações, né? Muitas gerações para as coisas irem se dissolvendo, porque é isso, né? Minha avó tinha um formato de vida. A minha mãe, absolutamente tradicional, mulher dona de casa, marido lá perfeitinho, tudo bonitinho, 3 filhos heterossexuais, sabe? E aí nós começamos uma revolução lá dentro de casa, porque começaram a divorciar. O que é esse divórcio agora na família? Com o feminismo na família, a gente causou essa revolução também, que eles olhavam pra gente, duas loucas. Ó, chegou a Thaís louca, não fala nada. Sim, e aí depois, imagina. Churrasco de família top. Os meus irmãos se divorciaram, depois eu me divorciei muito depois, aí os nossos filhos já não nasceram heterossexuais. Uma desgraça de uma feminista no meio. Quer dizer, que é isso que está acontecendo aqui? Né? Gay, trans, feminista. Aí é uma multiplicidade que meu pai e minha mãe com 80 e tantos anos... que não deu certo, né? Não funcionou. Com 80 e tantos anos tem que olhar.
Meus netos são diferentes e a vida tá diferente. A minha filha é uma feminazi, Thaís, que é outra feminazi. E agora? Não, feminazi não. Tô depilado. Tô depilado. E aí? Como é que eu lido com isso? Como é que eu falo agora, faço aquela piadinha gay no meu grupo de família? Mas eu acho que uma coisa importante que você falou também dessa história com o seu pai é que em algum momento você questionou, tá, mas por que você não vota no PT? E ele falou, porque é vermelho. Eu acho que às vezes a gente vai pegando as coisas tão como verdade absoluta. Então, mano, meu pai falou. É uma pessoa de respeito. É uma pessoa que eu não preciso pensar o porquê. Né? Se ele falou, tá falado. Deve ter pesquisado. E ainda, pelo que você conta, seu pai pesquisava mesmo. Política, sei lá, sabia falar sobre. Não, então, mas esse é o ponto. Eu sempre tive a imagem dele, que vai de quanto você tá falando. Não voto aqui, mas eu nunca perguntei. E quando eu comecei a entender, Você viu que... Fiquei curioso, porque eu falei, pai, mas... E aí, bem superficialmente, o conceito de direita e esquerda, quando eu comecei a entender, pô, o conceito básico e bem genérico é, se você é pobre, você vota no PT, que era a campanha. Eu falei, pô, meu pai é pobre, pra quem que você vai votar? Eu vou votar no PSDB. Eu falei, por quê? Mas é porque ele falou, não, porque eu não gosto. Então, tipo, eu achava que ele pesquisava, mas no fim não, era só alguma crença que sabe Deus de onde veio. Sim. Então, e aí eu acho que a nossa sociedade faz isso muito, com tudo. Fulaninho tá falando ali, ele deve ser especialista em saúde mental. Vamos pegar aí, saúde financeira, vamos pegar e vamos levar como verdade absoluta. Decisões automatizadas, né? Facilita, né? Foi assim que o cérebro funciona assim, né? A gente tem que sair do automático para poder tomar uma decisão melhor. E eu acho que uma forma de você sair do automático é quando alguma coisa na tua vida foge do teu controle, né? Por exemplo, você tem um neto gay, numa família tradicional. Então eu amo meu neto, ele é gay. E agora? Os gays são aquela piadinha? Não mais. Por quê? Porque agora nesse universo aqui tem um que eu amo. Tem uma pessoa que eu amo, que eu respeito, que eu sei que não é... Como é que fala? Que os gays no começo eram desviados e... problemas mentais, todo sei, eu conheço esse cara. Eu amo esse cara. E ele é gay, e tudo bem. Então, é assim que a gente começa a mudar, né? A olhar. As nossas amigas, por exemplo, elas já olham, começaram com esse papo, Simone feminista, Thaís feminista, mas aí me explica melhor. Por que você defende isso? Eu vou te explicar por que eu defendo. Porque aí já começam a entender o feminismo de um outro olhar. Não que a mulher não possa ser a dona de casa, mas porque ela está em risco sendo a dona de casa, né? Ela continua naquele formato perigoso de estar. Então, por isso que ela não pode, porque se ela não estiver nesse lugar perigoso, ela tem como subsistir, ela pode ser dona de casa, ela pode o que ela quiser, né? Então, eu acho que a gente precisa... A gente começa a mudar na instabilidade, né? É isso que eu falo no aniversário dela, de um ano aí, eu coloquei um texto que depois... o Cláudio, inclusive, printou e guardou o texto. Eu também guardo, eu leio toda vez que eu tenho que dar o parabéns pra alguém. Porque eu falei, eu não desejo que você tenha uma vida tranquila, sem obstáculos. Eu desejo que você tenha obstáculos na tua vida para você ver o quanto você é foda, o quanto você é forte, o quanto você pode resolver aquilo. Mais ou menos isso, né? Então, a gente não muda na marolinha. Tem que vir onda, tem que vir Nazaré. Aí que você vai sair da Nazaré falando, porra, eu surfei Nazaré. Entendeu? Por mais difícil que tenha sido, assustador e etc, né? Que eu acho que é isso que a gente mais discute no podcast, que ela fala de um jeito, que eu escuto de um jeito, como se fosse fácil. Então arregaçar a manga, vamos surfar na onda de Nazaré. E não, é difícil pra caralho, a gente sofre muito, a gente tem medo, a gente fica insegura, e a gente vai se lembrando da nossa segurança. Então, hoje eu tô me sentindo um cocôzinho, Thaís, vamos, você não é uma pamonha, acorda, arregaça a manga e vamos fazer acontecer, né? Mas o medo vem, o desespero vem, a preocupação vem, então... que é o que eu acho dela mais resolutiva, né? Espero que venha uma onda de Nazaré aí na sua vida, foi o parabéns dela pra mim. Eu não desejo uma vida tranquila e calma, eu desejo uma vida de muitos desafios. Porque os desafios vão surgir. Tem uma frase que... De qualquer forma. Uma frase muito antiga que eu escuto muito é... Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Exatamente, é nessa linha aí. Você não consegue, né? E a turma criou... mas aí também passa por essa educação...
Mas o mar agitado matou muito marinheiro, né? Não, mas quem sobreviveu é mais forte. Não tem ninguém. Aí tem um ponto a se observar, né? Não, mas toda dificuldade é isso, né? Todo momento de transição é complexo, não é... O cemitério dos perdedores é silencioso. O mundo não é um bombom. Como diria meu chefe, no mundo da Barbie era assim, você conseguia desenvolver. Do lado de fora de casa vai acontecer, né? Não tem como você proteger demais os seus filhos. E a mulher, ela tem que ser um bicho esperto demais. A Thaís, ela sempre foi muito contemplativa, né? Ela era uma menininha que olhava a plantinha, o passarinho, a lua, a estrelinha. E eu pensava assim, puta merda. Sai no centro de Essa São menina Paulo, vai andar de bicicleta na rua, o cara vai estar escondido atrás do negócio. não vai nem ver onde ver. Atenção zero. Atenção zero. Então eu falava pra ela, Thaís, quando você tá andando de bicicleta, filha, você tem que estar olhando atrás das árvores. Você tem que... Para de olhar toda hora pra lua. Não dá certo isso. Até hoje. Ela me manda mensagem quando tem noite Quando de tá lua aquela cheia. noite estrelada. Ela me manda, você está vendo a lua do seu apartamento? Porque se você estiver na rua, preste atenção se não tem mais Entra no carro, tranca o carro e anda com o carro antes de olhar a lua. Eu sei que tá uma lua maravilhosa, mas você pode ver da sua sacada? Eu falo, posso, mãe, calma. E eu falo que eu fui a primeira pessoa que fui violenta com a Thaís, porque eu tinha medo do jeito dela, tão contemplativo, tão distraída e apaixonada pelas coisas mínimas. Então eu não queria que ela entrasse na cachoeira, eu não queria que ela fosse andar no meio do mato, porque ela ama planta, mato, mas eu não queria. Por quê? Porque uma menina sozinha... Entendeu? Então, a mulher tem que ser feroz na autodefesa. E é isso que é muito injusto. Por que o Lucas pode andar no mato, o Lucas pode olhar para a estrela e para a lua e ela não? É muito injusto. Nós temos que fazer o mundo ser tão seguro para a mulher quanto é para o homem. O homem pode ser assassinado na rua? Pode, mas qual a chance disso acontecer em comparação com a chance de acontecer com a mulher? Eu tenho uma situação que fala muito disso numa empresa que eu atendo, e são duas mulheres que estão à frente do RH. Eu sou contador, mas presto consultoria lá e tal. E elas estavam dizendo, eu converso com os homens lá e eles não me respeitam. Eu falei, eu sei. E eu entendo. Eu concordo, mas o que eu posso fazer pra ajudar? Você quer que eu vá junto? Tá bom. Mas aí ela fez assim, muito parecido. Mas isso não é justo, não é justo. Eu sei que não é. Mas a questão física, uma coisa é ele gritar com você. Ele gritar com um homem de quase 2 metros de altura, ele tem que estar muito firme nele, porque ele não sabe se eu sou maluco. Sim. Então, fisicamente, eu sou uma ameaça pra ele. E isso impede. É uma bosta. Concordo. Sim. Mas o que eu posso fazer para te ajudar é estar do teu lado. Se você quiser que eu fale, eu fale. Aí teve um mês que a gente fez um teste, ela falou, vai lá e fala, do seu jeito. Eu chamei todo mundo, eu tinha realmente, e falei 10 minutos. Todo mundo, ok, obrigado, eu não quero sair. Ela falou, Cleiton, esse cara 1 hora debatendo comigo. Eu falei, por que comigo? Eu falei, entenda isso. Você tem que entender que isso é um estresse do mercado. É uma merda, mas você tem 2 caminhos aqui. Ou você vai enfrentar esse estresse, e isso, não sei quais são os danos disso, você vai ter que, não sei como te ajudar além disso, ou você vai abrir mão desse diálogo porque isso não está te fazendo bem. Você vai dizer, agora você tem que analisar, você precisa desse dinheiro? Você quer essa vida? Você quer esse tipo de serviço? É isso que você vai enfrentar. É isso que você vai enfrentar. É triste também. Não, é triste, é frustrante, mas assim, mas esse que é o papel mais importante dos homens. Num momento desse, um homem fala, cara, para, né, porra. Com o Cleiton você gritaria, sabe? Então é aquela piada no WhatsApp, é aquele papo da moça da calça branca na academia, que o cara tá filmando, você fala, ô babaca, você sabe que você pode ser preso por causa de uma bobeira dessa? Então, quer dizer, é nesse momento que a gente precisa dos homens, né? Sim. Então não basta o Lucas, meu filho, falar eu sou feminista. Você tem que ser antimachista. Você tem que trabalhar para o feminismo. Então também teve num aniversário no Dia das Mulheres, acho que ele falou, eu sou um soldado do feminismo. Eu sou um soldado do feminismo. Eu quero me colocar à disposição. Então tem homens feministas? Tem que ter. Tem que ter um homem que olhe para essa situação e diga, não é justo.
Não é justo, tem que ter tantas mulheres nas empresas, na Câmara, tem que ter olhar para a mulher, tem que ter segurança para a mulher, né? Para ela competir de igual para igual. Então, na tua roda de amigo de futebol, tem que ter um ali que vai falar, cara, essa piada já era, viu? Já era. Você está absolutamente desatualizado, você vai passar de ridículo, de tiozão com esse tipo de piada. E é o que a gente fala. Também, né? Tipo, não entendi. Consegue me explicar? Ai, eu queria te explicar que a bunda da moça é tão gostosa pra gente olhar. Nossa, que piadão, hein? Meu Deus. A provocação melhor que eu faço nesse aspecto é, se fosse tua filha. Porque isso virou uma chave na minha cabeça e era muito comum nas rodas, ainda é, né? Tipo, a famosa frase, eu prefiro um homem... Prefiro que meu filho seja bandido do que a minha filha é puta. E também tem essa. Eu prefiro um filho bandido que uma filha... Não, eu prefiro uma filha puta do que um filho viado. Isso aí escutei de balde. E quando meu filho nasceu e ele começou a ler na adolescência, eu ficava olhando pra ele assim, falando, cara, mas se ele falar... Eu fui criado nesse mundo. Qual que vai ser esse choque pra mim? Só que aí a conclusão que eu tive aí, nesse ponto, assim, a conversa com minha esposa sempre foi muito fluida nesse aspecto, a gente sempre falou de tudo. Aí eu conversando pra ela, já não era um problema, a mulher mais evoluída, vamos dizer assim, porque ela cresceu num mundo também machista, mas ela, amor, se for, foi. Não, mas... Aí a pergunta que ela me fez na época foi, mas você vai deixar de amar? Você consegue não ter mais contato? Separar isso, Você consegue, tipo, prefiro, não quero mais na minha casa. Você consegue? Eu falei, não, eu quero ter acesso com ele até ele morrer, até eu morrer, né? O natural é que eu morra primeiro. E aí vem minha filha. Aí também faço essa reflexão. E aí eu provoco o meu filho hoje. Porque hoje, às vezes outro dia, ele saiu com uma namoradinha e ela não avisou os pais. E aí ele me contou. E eles se encontraram. Eu falei, se fosse teu irmão, o que você faria? Você acha certo? Você tá saindo, se fosse tua irmã, tipo, e você encontrasse tua irmã andando com um cara na rua, sem saber o que tá acontecendo. Ele falou, não, eu acabava com ele. Eu falei, então, se o irmão dela te pega na rua hoje? Reflete. Tudo que você fizer com a mulher, pense na tua irmã antes. Sim. E aí ele começa a fazer umas reflexões nesse sentido mesmo, os comentários, ações. E aí é outro mundo, né? Então a gente vai filtrando conforme vai vivendo. Mas tem uma galera que não vai mudar. E essa questão da homossexualidade, ela atinge diretamente o pai, né? Sim, ela, criação, né? É por causa da sociedade patriarcal, quer dizer, de alguma forma você está prestando conta para a sociedade, você tem que explicar a escolha sexual do teu filho para os teus amigos, para a tua... Entendeu? É uma coisa tão bizarra se a gente parar para pensar, e acontecem crimes por causa disso. Tem pais que põem os filhos para fora, os filhos ficam... os filhos. Então é uma situação tão... Agora, eu também acho que não dá pra gente ser hipócrita e pensar que numa sociedade machista, patriarcal e etc., a família não vai ter dor, sentir um incômodo, uma preocupação, seja lá qual o nome esse sujeito quer dar, com um filho homossexual e parará. Por quê? Porque a nossa sociedade está enfiada nesse mundo de isso é uma doença, isso é feio, isso é errado, isso é... Então, para o sujeito conseguir se separar disso, precisa de muito trabalho, que eu acho que quantos % da nossa sociedade tem? E aí a gente vai entrar esse trabalho por si só é possível? Ou eu preciso da ajuda de um especialista, de uma psicóloga, começar a fazer essa reflexão mais profunda? Sim, e o que é possível no nosso mundo. E aí quando a gente vai para isso, e aí quando a gente olha Brasil, você fala, 100 milhões não tem saneamento básico. Então, a gente quer falar de... terapia. E aí esse é um ponto que eu provoco, às vezes, alguns militantes. Gente, eu acho que o debate não chegou aí. E aí eu vou tentar ser cancelado aqui agora. Gênero neutro. Cara, 100 milhões não tem saneamento. Eles não sabem nem português normal. Vocês querem complicar ainda mais a vida dessa pessoa. Eu acho que não é hora desse debate. Vamos resolver esse problema primeiro? Porque às vezes eu acho que a gente gasta um tempo aqui, se a gente começar a se educar melhor a base, que a gente fala sempre da educação, uma base melhor educada, eu consigo pensar em outras coisas. Mas a gente antecipa debates. Porque a Europa está falando disso. A Europa, né? Compra ideias de países desenvolvidos que já estão em outro mas eu momento, acho que a gente pode começar, por exemplo, pelo respeito.
Sim. Então, se a pessoa fala, eu não quero ser chamada de ele, eu sou homem, então eu te respeito, te chamo do nome que você quer. Que nome você quer? Eu te chamo do nome que você Até quer. porque quando a gente pergunta o nome da pessoa, eu nunca pergunto Simone Perereca? Ou Simone Pinto? Ah, tá. Não, Simone. A pessoa falou que é Cláudio. A pessoa falou que é Fernanda. Então, mas... E aí isso acontece muito na faculdade. Nas primeiras faculdades que eu dei aula, na sala dos professores, os professores falavam, a Thaís agora quer ser chamada de João. Você tá louco? Que eu vou chamar do nome que tá na chamada. Eu vou chamar do nome que tá na chamada. Isso é um desrespeito, eu falava, isso é um desrespeito. Se ela é João na cabeça dela, ela é João para todo mundo. Risca a chamada e coloca João em cima do nome Thaís. É isso que a gente tem que fazer. Nós estamos aí, inclusive, num corpo jurídico, né? Então, isso lá, 10 anos. Agora, já bem, há bastante tempo, a lista de chamada, mesmo que o documento, ou seja, tá lá já. Não tem dúvida que você tem que respeitar o desejo da pessoa. Não tem dúvida, né? Sim. Então, uma evolução. Foi uma evolução, mas aí entra de novo a militância gritante, né? Que aí o vendido para nós se você errar o pronome, você tá excomungado. Mas daí também já é difícil, né? Aí, tipo... Aí também já é difícil, porque às vezes a pessoa nem tem aparência nem de homem nem de mulher. Isso é um medo que nós héteros tradicionais temos. Eu não sei se... Então, mas aí eu não sei se como foi passado, né? Sim, é isso. Eu acho que a ideia do feminismo vaca peludo. Mesma coisa. Mesma coisa. Porque aí eu começo a conviver com pessoas trans e aí eu falo assim... Em algum momento eu falei assim, eu vou evitar conversar. Eu não quero ofender, mas eu não tenho direito de errar. Não quero comprar essa briga. Então eu não quero comprar essa briga agora. E claro que vão ter uns que não vão te deixar errar, porque como a gente disse, tem sujeito ruim por tudo. Aí comecei a conviver, aí um dia eu falei nossa, mas... aí eu cheguei e falei, desculpa, é ele ou ela que você prefere? Porque eu sei que eu tô vendo que você é uma menina, mas você se veste como um menino. Só que você não fez transição nem nada. Eu tô vendo isso, fisicamente. Mas e aí? Ela relaxa, me chama do que você quiser, pra mim tanto faz. Eu falei, de boa? Ela falou, Eu falei, tá bom. Aí começou a quebrar um pouco de pergunta. E provavelmente isso é pra maioria. Só que aí, tipo assim, a maioria... O que incomoda é quando eles acham que você tá querendo dar o nome pra ele do jeito que você acha certo. Pergunta, como você chama? Como você quer que eu te chame? Como é bom pra você? Ele, ela, ótimo. Acabou. Vai ter o louco que vai falar, você não tá vendo que eu sou muito... Então, aí... você é exceção. Tá ok, querido, desculpa, tá estressado, não é comigo. De um amigo meu que falou assim, cara, na faculdade foi tipo, ele é gay. Ele falou, pra mim foi muito difícil esse processo. Que aí no nosso círculo a gente brinca, né, que quando era GLS era mais tranquilo, que a chance de errar era menor. Mas ele falou, na faculdade eu conheci uma menina, aí durante a faculdade ela virou menino, e depois da faculdade eu encontrei com ela e ela era indígena. Aí eu fiquei assim, tipo, aí eu fui cumprimentar ela, cumprimentei com o menino, ela falou, não, você está me ofendendo. Ele começou nessa pegada. Ele falou, cara, eu te conheci aqui, desculpa, eu não queria. E aí o Tony falou, agora também evito assim, se eu tiver em dúvida, eu não converso. Aí eu falei, eu acho que isso aí mata a causa, né? Mas acho que isso com tudo. Tem homem que bate na minha cara. Sim. Todo homem bate na minha cara. Tem mulher que, toda mulher. Tem LGBT que, todo LGBT. Né? E é assim que a gente vai separando os sujeitos das manadas. Das massas, porque a gente acha que é verdade absoluta. Deu, minha gente? Falta um agora, você tem compromisso agora, né? Fê, bom, acho que a gente poderia ficar a noite toda aqui, eu tenho mais uma porrada de coisa, mas ela volta. Mas já tem bastante esclarecimento. Tem muito corte. Vamos de parte 2, 3, 4, 5, 6, se precisar. Muito bom. Muito obrigado pela presença, pela disponibilidade, pela aula. Mesmo. Foi uma delícia. A gente aprendeu novamente. Sempre. Eu já agradeci o Fábio aqui no chat. Fábio, obrigado aí pelas indicações. E isso aí. Na dúvida, vocês vão perguntando antes de agir. Estou sendo machista? Que ela recebe todo dia essa pergunta. Isso é machismo? Manda na caixinha de perguntas. Não, recebe todo dia. Pois é. Eu bati na minha esposa. Isso é machismo? Não, é Mas crime. eu juro que ela merecia. Espera que eu vou chamar minha mãe aqui, ela já manda o advogado e a polícia. Esse é outro tema. Não é Passa comigo seu agora. endereço. Você pode passar o endereço? Pessoal, as redes
delas Thaís estão aqui na e da descrição. Simone estão na descrição. Fala de novo do podcast, como que é o nome? Pluralidade e subjetividade. Isso, Pluralidade e O subjetividade. podcast não está na descrição, depois a gente coloca. Eu soltei no chat, aí vocês podem pegar lá, mas depois assim que Perfeito. acabar, a gente já edita aqui o vídeo e já coloca na descrição também. Legal. Combinadíssimo. Café Govone, Naju Mídia, Sabrina Scarpari, Storytelling, VF Imóveis são nossos parceiros. Então, e se dá você uma quiser passadinha na qualquer um deles, academia também. faça academia, que é muito bom. Eu tô Tá indo? falta só mais 20 dias, eu não preciso mais. Eu bato a meta do ano. Vai continuar. A estratégia dele é diferente. Era 0. Se eu fizer 2 meses, acabou. Já começou, né? Eu tô melhor do que o último ano. Aí. Obrigado, Simone. Obrigado, Thaís. Foi uma delícia. Muito Obrigada bom. pelo convite. Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais.